Muito bem, seja todos muito bem-vindos a mais um episódio do Donicast Alta Consistência. Caramba, já estamos no episódio 10 e hoje nós estamos aqui com um convidado pra lá de especial. Mas antes, deixa eu ler o currículo desse camarada que está aqui pra gente vai trocar aquela bola. Vamos falar de saúde, vamos falar de espiritualidade, vamos falar de trabalho árduo. E, de verdade, esse nosso convidado, ele fecha totalmente naquilo que o nosso podcast está ali fundamentado. Espiritualidade, saúde, trabalho árduo, com alta consistência. Vamos lembrar que trabalhar arduamente é um trabalho com propósito, com objetivo. É aquele trabalho que você enxerga lá embaixo as futuras gerações. Bom, então deixa eu colocar meu óculos, porque eu estou ficando velhinho, né? Então eu vou precisar do meu óculos para ler aqui. Então aqui nós acreditamos que grandes resultados são construídos sobre 3 pilares, como eu falei, espiritualidade, saúde e trabalho árduo. E o nosso convidado de hoje possui uma trajetória inspiradora, e de verdade. Eu me vi na história desse rapaz, meu Deus do céu, vamos lá. Ele é bacharel em educação física, pós-graduado em biomecânica e reabilitação na musculação, pós-graduado em coaching na área da saúde, atualmente cursa pós-graduação em mecânica do exercício, é professor universitário, palestrante, mentor de profissional da saúde, consultor em gestão de estúdios, coautor de 2 livros, opa, nós somos parecidos nisso, e também empresário à frente do Espaço Personal, Espaço Recovery e também Espaço Laboral In Company. Que legal, projetos que unem saúde, qualidade de vida e também empreendedorismo. Olha só, está falando totalmente com aquilo que a gente prega aqui. Mas, acima de todos esses títulos, existe uma história de coragem, de transformação e também de alguém que decidiu trocar a segurança pela missão de impactar vidas através da saúde. Com vocês, nada mais, nada menos, e peço uma grande salva de palmas para Fernando Cássio! Fernando, que alegria ter você aqui, rapaz. E tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas pessoas aqui. E antes da gente continuar aqui, eu gostaria de saber quem é o Fernando antes de todos esses títulos. Fica à vontade, que o palco é seu. Doni, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É uma alegria, um prazer imenso estar aqui, podendo contribuir e aprender um pouquinho com você. Pessoal, muito prazer, eu sou o Fernando Cássio, Doni já fez uma breve apresentação, mas o Fernando, acima de tudo, ele é esposo, ele é pai, ele é filho da Clenice, filho único, mãe solteira, cresci sem pai. E vim de uma família muito humilde, Doni, que era pregado que nós precisávamos trabalhar desde cedo. Então, eu comecei a trabalhar ali com 10 anos, auxiliando os tios, as tias, e comecei a vender bala gelada na rua. E não tinha essa cultura do estudo, porque a nossa família lá atrás era culturalmente, todos foram ensinados dessa forma, que nós precisávamos trabalhar. E depois fui para a CLT. Comecei numa empresa e não estando contente naquela empresa, no sentido de que queria evoluir, queria aprender uma oportunidade diferente. Entregava currículo e minha mãe sempre me questionava, mas Fernando, você está tão bem aqui, você vai fazer o quê? Está procurando outro emprego por quê? Porque ela foi criada assim, ela foi ensinada. E eu sempre tive uma vontade de entrar numa multinacional. Depois de alguns anos, consegui. Entrei na Caterpillar do Brasil, lá em Piracicaba. Sonho realizado, Doni. Só que antes disso, eu havia prestado concurso público para a Polícia Militar, porque também tinha essa vontade de ser policial, desde criança. Olha que legal, que história maravilhosa. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa história. Eu preparei aqui algumas armadilhas para te perguntar, já até anotei justamente para não esquecer. Mas que bacana, Fernando. Eu vi que você começou a trabalhar muito cedo, deixa eu logo aqui já entrar nessa questão, que você começou a trabalhar muito cedo, né? Eu até me identifiquei um pouco com a sua história, porque eu comecei com 6. Mas, Fernando, vamos lá. Uma perguntinha aqui para a gente iniciar essa questão nossa aqui hoje, para a gente fundamentar tudo. O nosso podcast, ele está pautado em 3 dimensões, espiritualidade, saúde e trabalho. Por quê? Eu entendo que essas 3 dimensões, elas precisam conversar entre si, porque não adianta nada você ser uma pessoa totalmente espiritualizada, mas não ter saúde. Ter saúde, não ter um trabalho árduo para ter uma liberdade, né? Para você fazer o que quer, quando quiser, né? E onde? E quando for essa liberdade financeira. Na espiritualidade, me fala um pouco, qual que é
o que que você pode me falar sobre a sua espiritualidade e o que que ela impacta na tua vida hoje ou sempre, enfim, ou desde sempre? Se isso veio de uma forma totalmente intuitiva, né? Você foi, pô, tô me construindo internamente e tal, e através disso eu estou galgando os meus sonhos. Como que você é a respeito, dessa questão? Igreja, oração, família ou algo que remete à espiritualidade? Porque vamos deixar claro aqui que a espiritualidade não é religião, né, a espiritualidade é algo diferente da religião. Religião tem doutrinas, dogmas, espiritualidade é algo que vem, de dentro, né, religião vem de fora. Então, por exemplo, se o Fernando aqui gosta da corrida, como a gente conversou aqui na resenha, e aquilo faz bem para ele está se espiritualizando. Você gosta da natureza, é a mesma coisa. Então, com relação a isso, já que a gente deu um spoiler aqui da espiritualidade, como você lida com isso? Você acha que isso é importante para tua vida ou para a vida da tua família, para o seu crescimento profissional? Importantíssimo, Doni. A minha família desde cedo veio com essa espiritualidade em agradecimento divino. Então nós fomos ensinados assim, precisávamos sentar todos juntos, agradecer, pedir a proteção divina e alimentando isso no dia a dia, seja frequentando alguma igreja ou seja na sua própria casa, tendo a sua própria fé. Porque acima de tudo, nós não somos nada sem essa bênção divina. Sim, ela que fortalece tudo. Então, deixa eu te mandar uma pergunta aqui agora. Eh, Você começou a trabalhar com 10 anos, quando a gente começou a falar aqui. E o que é aquele menino vendendo bala? Aliás, depois você me fala que é a bala gelada, vendendo bala, colocou dentro do homem e do empresário que você é hoje. Eu tenho muita alegria em ter participado daquele momento, porque eu sou o que sou hoje por conta daquela experiência. Em vender, a gente é vendedor o tempo todo, Doni. Então eu já sabia de forma inconsciente a necessidade de se comunicar com as pessoas, e de me aproximar, em de ser gentil, de saber ouvir antes de querer vender. Então eu fui aprendendo de forma inconsciente essa questão ali da audição. Audição ativa. Eu esperava a pessoa falar para poder oferecer. Então, Escutativo, isso é fundamental, né? exato. Então eu tinha uma paciência muito grande, muito grande. E as pessoas começaram a me conhecer. Ó, o menino da bala, ó, o menino da bala. Eu comecei a vender, comecei a despertar esse vendedor interno, porque todos nós somos vendedores. Ah, que legal. E nessas vendas dessas balas, o que que é bala gelada? Fala aí, explica aqui pra nós. A bala gelada é aquela famosa bala de coco. Ah, Tem a bala de ovo, que é uma redondinha, ela é durinha, amarelada, essa bala de ovo. A bala de coco é aquela que tem um coquinho ralado por fora. A hora que você coloca na boca, ela derrete. A da família Santos, né? Que hoje as minhas tias continuam fazendo. Então ela derrete. E tem vários sabores, né? Eu falo a bala de coco que era feita do coco, mas tem de leite condensado, morango, chocolate, enfim. cara, quando falou bala gelada, eu já pensei logo no House. Eu falei, será que é o House que ele vendia? House. Porra, Bala de coco gelado. bala de coco gelada. Que legal. Mas vem cá, bom, você hoje é empreendedor, você já começou vendendo, isso que você falou é uma grande verdade, todos nós somos vendedores. Aí existem tipos de vendedores diferentes. Aqueles que vendem com propósito, que primeiro resolve ali o problema da dor da pessoa, e o equivalente financeiro é apenas uma consequência. Naquela época, você já fazia algumas ofertas ou não? Tipo, olha, compra 5 pacotinhos de bala de coco e leva o sexto gratuito. Ou compra 3 e leva 4, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Você já tinha essa expertise, vamos dizer assim? Tinha, porque eu lembro até hoje que Ô, Doni, um pacote é 3 e 4 por 10. Aproveita, leva pros filhos, leva para o final de semana, para agradar a família, os convidados que vêm na sua casa. É o 4 por 10, pegava um de cada sabor e já fazia essa oferta. Cara, por isso que eu falo, olha, o cara que tem essa. Eu falo hoje também que. Vou citar duas coisas aqui. Ser vendedor hoje não precisa ser vendedor propriamente dito, Sim. mas conhecer técnicas de vendas, né? Como falar com as pessoas, como usar os gatilhos mentais corretos. Mas o cara, quando ele já tem, né, aqui na veia, ou por necessidade, não por romantizar, mas por necessidade, ele já tem aquilo intuitivo desde pequeno. Eu falo isso porque na minha vida aconteceu isso, né? Porque eu venho de uma família muito pobre,
Obviamente, eu sou lá do norte do Paraná, né? Quem me segue sabe, tem minha história lá no Instagram, tem minha história no YouTube, né? Comecei a trabalhar com 6 anos. Mas é engraçado, quando eu fazia vendas ali com 7, 8 anos, eu já tinha essa, porque eu vendia sorvete, eu ia vender sorvete nas fazendas, e às vezes a dona da casa lá não tinha dinheiro para pagar, o que que a gente fazia? A gente fazia uma troca por galinha, por ovo, a gente fazia alguma coisa. Aham. E quando eu fui ser engraxate, é também a mesma coisa. Então eu ia engraxar o sapato do marido, o sapato da esposa, era gratuito, eu pagava metade. Como isso, depois, mais tarde, vem mostrar o quanto aquilo foi importante. Então, você, como eu, pelo que você falou, você entrou na vida por necessidade e não por romantização, né? Você não romantizou nada. Não. Foi uma necessidade que fez você. Isso é muito bonito, isso é muito profundo, isso tem muito valor. Por quê? Na minha opinião, tá, Fernando? Eu acredito que na sua também. Porque você sabe exatamente quantas gotas de água caiu do seu balde, né? Quando a gente sabe, a gente valoriza, né? Sim. Então hoje você valoriza, inclusive, a sua família, a sua esposa, seus filhos, as coisas que você tem, né? Você valoriza seu pai mais ainda, sua mãe mais ainda, enfim. E valoriza aquilo, o teu trabalho, você protege o teu trabalho como, olha, é daqui que vem meu sustento. Eu sei exatamente de onde eu vim, para onde, e o que que eu fiz, aonde que eu estou e para onde eu quero ir. Isso é muito forte. E, Doni, eu tento levar essa realidade para minha família. Por exemplo, eu peguei meu filho e a gente foi no semáforo onde tinha as crianças Isso é vendendo legal. e mostrei para ele a realidade. Porque hoje a maior parte das crianças acaba sendo assim. Então eu mostrei para ele a realidade daquela criança. Quando ele for reclamar, para ele lembrar daquela criança. A gente foi lá, comprou uma bolacha ali, um pão. As crianças ficaram doidas. E isso ficou marcado para ele. Como já fizeram isso comigo lá atrás. E ficou marcado. E como você falou, tá interno, é inconsciente. E é bem isso. Às vezes eu ia atrapalhar uma conversa ali dos adultos, né? Porque eu tinha 10 anos, e sem saber, eu chegava, com licença. Esperava as pessoas e elas acabavam comprando justamente por conta dessa gentileza, por conta dessa paciência, sem saber o que era bala gelada. Olha, só pela sua atitude, pela forma que você falou, a pessoa, mesmo se ela não tivesse precisando, ela iria comprar ou comprou, e fato. Exato. Isso é muito forte, isso é muito forte. Fernando, vamos continuar aqui? Vou te fazer mais uma perguntinha. Ô, Roninho, vou ver se consigo ficar com o meu óculos aqui na cara. Não, eu vou ver se eu consigo. Rapaz, como é difícil acostumar com esse óculos multifocal. Bom, uma outra pergunta, Fernando. Você começou a trabalhar com 10 anos. O que é aquele menino, né? Que eu já fiz essa pergunta. Então, eu vou te fazer uma segunda pergunta. Em que momento você percebeu que ganhar mais dinheiro não significava necessariamente estar no caminho certo? Ou seja, quanto mais você ia trabalhando, mais bala você ia vendendo, mais dinheiro você ia ganhando. Sim. Mas aquilo, será que estava no caminho certo ou você tinha que fazer algumas modificações para achar o caminho que você está hoje, por exemplo? Eu tenho certeza que você está no caminho certo. O ganhar dinheiro, o resultado é uma consequência do propósito que você entrega. Exatamente. Então, lá atrás, eu entendia que eu precisava entregar algo, seja o que fosse, um serviço ou um produto, para ter esse resultado financeiro e para poder auxiliar a família, para poder atingir algum objetivo pessoal ali, que o meu maior objetivo era conseguir tirar minha própria habilitação quando eu completasse 18 anos, desde criança. Sonho de menino. Sonho de menino, com recurso próprio. Sem a mãe pagar, porque como eu não tive pai, então era minha mãe que auxiliava. Minha mãe era vendedora, então minha vontade era essa. Ó, então você já tinha mãe vendedora, então estava no sangue. Tava no sangue, tava no Pô, sangue. que legal. E isso tem muito valor, isso, né? Quando você se desafia, entende que tudo só depende de você, né? Não depende da tua mãe, nem de ninguém, somente de você. E se você colocou como propósito conseguir, né, tirar sua habilitação, ter o seu carro, né? Acredito que você, né, foi ter seu carro, enfim, Sim, sim. tudo com a sua conquista. Cara, olha o valor que você dá em tudo isso. Você dá um grande valor a tudo isso e tenho certeza que isso está passando para os seus filhos e ele está vendo isso em você. E o que você fez com o seu filho, que você contou do farol, eu acho que isso todos os pais que são emergentes, como eu fui, né, você acredita que está no caminho também, deveria sim mostrar para os filhos, né? Eu hoje, por exemplo, eu tenho 2 filhas e minhas 2 meninas são médicas, mas a minha história pregressa é uma história de vir lá da roça, né? Começar a trabalhar com 6 anos, com 6 anos mesmo, no final de 6, pra completar 7 anos, fui para a cidade, aí comecei a trabalhar ali na cidade como vendedor de ferro velhos, como vendedor de vela em dia de finados, sorvetes, engraxate e tudo mais.
E depois de anos, né, poder levar minhas filhas, foi o que eu fiz. E por último, agora levando minha netinha lá, até minha netinha falou: Nossa, o vovô nasceu no meio do mato. E levar e mostrar as casas que eu morei, né, como é a cidade, as casinhas, aquelas casebres de madeira, tal, bem simplesinha. E eu acho que isso você passa uma referência muito grande para o teu filho. Muito difícil um filho sendo educado dessa maneira dar errado. É muito difícil. Porque a base ela já foi construída. E se você não tem uma base forte, tudo que você faz depois degringola, não vai. Não importa de onde você veio, entendeu? Não importa. Você falou que não, né, você foi criado pela sua mãe. Mesmo porque, o Fernando, eu estou fazendo aqui o papel de host aqui, mas eu vou te Sim. falar com relação a isso. Mesmo porque nós temos uma ideia errada de que a gente precisa ser aquilo de onde a gente veio. Na verdade, isso aí foram coisas que ensinaram para nós lá atrás e a gente... São crenças que foram colocando e a gente foi levando. Porque hoje eu sou eu estudo muito a neurociência, então estudo muito as camadas cerebrais. E a neurociência hoje explica que você é o que você é hoje porque você aplicou e repetiu a vida toda, entendeu? Não tem como. Então, aquilo que você entende, aplica e repete é aquilo que você é. Então, você treinou teu cérebro a ser assim. Por isso que a sua identidade ela pode ser construída, mas também ela pode ser desconstruída. Então, tem pessoas que falam, nossa, mas... Por exemplo, você poderia estar falando, olha, eu não tive pai, minha mãe que me criou, tive que trabalhar muito cedo. Você poderia se apoiar a isso Sim, sim. e não estar aqui hoje, como você está hoje. Você poderia... Sim, Mas claro. não, mas você colocou, peraí, eu não quero ser isso, eu quero mudar. Então você foi, né? Você podia seguir aquilo lá e depois hoje tá aí reclamando para todo mundo. Sim. E você não, você falou, não, eu quero ser diferente. Eu vou ser diferente. Eu vou trabalhar, eu vou vender minhas balas, vou multiplicar isso aqui, né? Eu vou estudar, né? Daqui a gente vai falar, você entrou na polícia, depois da polícia saiu, resolveu empreender, tá aqui a pauta para a gente poder discutir, você falar para nós. Mas eu acredito que a pessoa ela pode ser quem ela quer que seja, entendeu? Basta ela entender, aplicar e repetir. Então, você não precisa morrer com a sua genética. Você pode mudar a tua genética, você pode adaptar a sua genética. Com Por aí certeza. vai. Nós somos extremamente adaptáveis, Rony. Sim, exatamente. Eu acho que tudo. Inclusive, você bem falou, Doni, nós precisamos lembrar da onde viemos. Nós não podemos nos esquecer. Nunca. Porém, não precisamos ser quem éramos. Não. Nós podemos e devemos evoluir continuamente. Nós seremos eternos aprendizes. Na verdade, essa é o X, né? Tá sempre evoluindo. Só que a maioria das pessoas, quando encontra ali um obstáculo de desafio que vai mexer na sua zona de conforto, acaba não gostando. Porque sair da zona de conforto é desconfortável. Porque é desconfortável. E a gente só evolui no desconforto. No desconforto, exatamente. É porque elas não entenderam ainda, e talvez você já entendeu, pelo que você está falando, já entendeu, que no conforto não tem crescimento. Você cresce no desconforto. Exato. É no desconforto que você cresce. Exato. Então, por exemplo, você veio lá do interior, né? Pegou aí, você veio lá de Sumaré, né? Até aqui e tal, para participar do podcast aqui do Donicast. Você deixou de fazer algumas coisas lá, talvez, né? Obviamente você deve ver suas prioridades para vir até aqui. Olha, até lá, para quê? Para mandar a tua mensagem, falar quem é o Fernando, de onde ele veio, né? O que ele construiu, o que ele está construindo, o caminho que ele está. E com isso, com certeza, você vai impactar pessoas. Eu sempre falo, nem se for uma, duas, três pessoas, não importa o número de pessoas, impactando duas, três com a minha história, mostrar para elas que é possível sim sair daquela vida e melhorar a vida, não só financeiramente, mas espiritualmente, na saúde, né? Sim. Principalmente na saúde, que é a área que nós estamos. Qualquer pessoa pode. Basta contar 1001, 1002, 1003 e vai, que essa é uma regra que eu tenho dentro do meu método. É 1001, 1003 e vai. Porque se você ficar pensando demais, você vai procrastinar, você vai desistir. Eu acredito, tenho certeza, você já me passou essa energia que você é desse jeito. Certo, Fernando? Ou não, Thalita? Ele é assim, Thalita? Pode falar, Thalita. Pode falar, Thalita. Fernando, pergunta. O que a polícia militar colocou no Fernando que hoje está presente no empresário que você é? Doni, eu sou extremamente grato por toda a passagem que eu tive ali com os colegas de farda,
pelos lugares, instituições, todo o aprendizado. Se eu sou o que sou hoje, também devo muito à corporação, que foram quase 15 anos. Então ela trouxe muita disciplina para mim, que hoje eu replico no empreendedorismo. Ela trouxe muito treinamento, que hoje eu replico no empreendedorismo, para os meus colaboradores. Então a gente tem uma cultura de se reunir cada 15 dias, nas sextas, para entender a dinâmica dos nossos alunos. Buscar um aperfeiçoamento, seja técnico, seja prático, teórico, mas principalmente buscar uma evolução pessoal. Eu levo pessoas da comunicação, eu levo pessoas de vendas, eu levo pessoas do financeiro, levo pessoas de postura corporal, comportamental, porque eu preciso que eles evoluem como pessoa. Como profissional, será consequência. Com certeza. Fechou que se evoluir como pessoa, isso vai ser consequência como profissional. Consequência. E eu sempre prego e entrego isso para eles. Eu quero que vocês melhorem aqui hoje, porque vocês vão retribuir para a empresa, mas isso aqui vocês vão levar para a vida. Para a vida, para dentro da sua casa. Vai ser para você, para dentro da sua casa, para os seus outros empregos, Sim, sim. ou daqui a pouco, se Deus quiser, se você quiser, para o seu negócio, para o seu empreendedorismo. E deixa eu só me ver aqui uma fórmula. E a galera se conecta ou não? Doni, já é um pré-requisito quando eu vou fazer entrevista para contratação. Isso está lá na cultura da empresa. Tá lá, eu deixo claro. A gente se reúne aqui quinzenalmente, toda sexta-feira, das 13 às 15 horas. Você tá de acordo? Não tô. Então você já não serve para nossa empresa. Exatamente. Tem que ler a sua cartilha, a cartilha da tua empresa. A pessoa tá chegando no meu jogo, ela vai se adaptar às minhas regras. As suas regras. E Exato. isso é fundamental. Mas a pergunta que fica aqui, essas reuniões, essas pessoas, esses seus colaboradores, eles se conectam com aquilo que você quer passar ou tem resistência? Porque aqui entra muito a questão da mentalidade. Sim. Mentalidade. E você sabe que percepção Sim. é algo que a maioria das pessoas, elas não se percebem, elas não entendem que elas estão trabalhando para elas, que é para a vida delas. Sim. Tá? E quando tem um gestor como você, né, que pelo que você está me falando, você deve ter feito alguns cursos, ser preparado para isso, para levar isso para eles, para buscar uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de prosperidade, não aquela mentalidade de coitadinho, de desculpa, de justificativa, de emocional total, mas uma mentalidade de ter consciência, assumir a responsabilidade e falar, não, é assim. Ter consciência, ter percepção. Esses seus colaboradores, eles se conectam ou tem alguns que ainda fica naquelas, tal, não entende muito bem, não abre ali o cognitivo para poder entender como que é isso? Porque o que eu vejo hoje nas nossas empresas é uma resistência muito grande com relação a isso. E de verdade, eu sei que existe treinamento, a gente vai buscar conhecimento para poder passar e tudo mais, e você tem que ter ali um preparo emocional enorme para poder estar colocando esse treinamento, porque para quem se prepara, entende que isso é importante você ficar repetindo, lembra? Sim. Entender, aplicar e repetir. É assim que você vai se tornar o cara, não é o diploma seu não, é os 15 anos que você passou na polícia, é isso que é o Fernando hoje, não é lá o certificado de educador físico, não, isso não. Isso, né, Fernando? É isso que eu entendo com relação até medicina, não importa o curso. Não importa o curso. Com certeza. Mas aquilo que você viveu na prática é o que vai falar quem é o Fernando hoje. Agora, a sua galera, ela pega isso ou não, ô Fernando? Ô, Doni, excelente colocação. Eu, graças ali à nossa dinâmica, a todos eles, nós estamos com um time muito bom, muito bacana. Aproveitando um abraço ao time do Espaço Personal e do Espaço Recover. Eles estão engajados conosco. Eles gostam. Eles sugerem temas, eles sugerem nomes para a gente trazer ali algum palestrante externo. Então, eles estão no mesmo barco. Porque quando a gente identifica alguma coisinha de diferente da nossa cultura, exato, eu tenho que chamar no particular, a gente conversa e a gente traça alguns combinados pra gente se ajustar. Primeiramente, eu preciso só entender o que você está passando, no que... Exato. Escutativa. Exato. O que você está passando, o que eu posso te ajudar pra gente sanar esse problema. E como que você percebe se a pessoa está afim ou não? Porque você está afim de construir teu time, organizar teu time para levar isso para os seus clientes, para os seus alunos. Exato. Tá? Mas como você percebe, esse cara está afim, está alinhado comigo, está alinhado com os nossos treinamentos, está alinhado com a cultura da empresa. Como você, como é que eu posso te falar? Como que você segura essa questão se você perceber, opa, peraí, esse cara não está se conectando.
Quantas vezes você já chamou ele para particular para falar o mesmo assunto e aquilo, de repente, já encheu o copo? Opa, chega, esse aqui não vai conectar. E mais uma pergunta que eu vou emendar. A média de idade do seu... Porque tem isso também, viu? O tempo de perfeito. empresa, tem Sim, tudo isso, tá? sim. Tem tudo isso. Então, a idade dos seus funcionários e o tempo de empresa. Tá. É, a gente vai criando uma entrega ali durante as aulas. Então, eu prego para eles que cada aula tem que ser uma nova experiência para os nossos clientes, para os nossos alunos. Que eles estão lá aguardando um convidado. Porque quando a gente vai receber alguém em casa, a gente faz todo o preparativo. E lá na empresa é a mesma coisa. Cada aula é uma experiência. E eu vou percebendo isso durante a entrega. Se tiver algum dia que ele vai estar um pouquinho abaixo do normal, alguma coisa aconteceu. Então eu preciso entender para poder auxiliá-lo. Mas normalmente eles estão sempre em alta. E aí, caso tenha, como ano passado, em 2025, foi um período difícil para um profissional específico, que eu tive que chamar ele algumas vezes para a gente tentar fazer esse alinhamento da cultura. Não foi possível, a gente fez o desligamento. Desligamento. Exato. E isso é muito importante, principalmente no teu negócio, na verdade em todos, né? Porque você faz lá, que é pacote, como é que é contrato? Isso, são os contratos e os planos, mensal, semestral ou anual. Porque às vezes a pessoa entra e para reter ela. Aí Esse que- é o desafio, né? Exato, Se não Doni. tiver aqui uma abordagem de início, não tiver esse treinamento, esse preparo, e você sabe, né? Sempre falar a primeira impressão que fica e não a última, ou alguns falam que é a última, tudo mais. Você acaba não retendo a pessoa. Porque o vender é fácil. Sim. O difícil é você fidelizar. É você encantar o tempo todo. E a gente tem que estar ali. O nosso maior desafio é esse. Eu não quero que venham novos alunos. Eu quero que os meus alunos permaneçam. E eles pensam isso da mesma forma. A gente não quer novo aluno. A gente quer os mesmos alunos continuamente. E, afinal, é o tempo que eles vão ficar ali com você. É isso, é o vai LTV manter a dele. tua empresa. Exatamente, é esse LTV dele que vai manter a nossa empresa. E eu deixo isso bem claro para os professores. Se um aluno sair, se o outro sair, a empresa depende dos E clientes. como você motiva os seus colaboradores? Você dá prêmio? O que você... Eu vou criando experiências para eles também, Doni. Tem a bonificação financeira, mensal, tem a bonificação financeira anual e também tem experiências durante o trajeto. Seja um presente diferente, seja uma vivência num restaurante, num café, num cinema. Isso que para eles todos ou você seleciona, sorteia, sei lá, como você... sorteio e para todos também. Que nem agora, no mês de junho, nós fomos num restaurante bem gostoso ali de Sumaré, que alguns deles não tinham vivenciado essa experiência ainda. Então eles conheceram e eu vou proporcionando isso para eles. Isso vai ficando marcante também ali na vida deles. Marca. E quando eles pensarem em não seguir uma regra, opa, peraí, o Fernando foi tão legal, levou a gente lá. Aí você vai a Thalita, você leva a Thalita. Sim, a Thalita. Olha, família, tal, estamos próximos. Sempre, a Thalita, as crianças, para eles sentirem esse ambiente familiar. E eles também levam a família, a gente cria essa conexão. No final de semana agora, a gente teve numa feijoada ali, mais privada, de um aluno que estava organizando, e a gente foi com 60% do nosso time. Eles levaram as esposas, as namoradas, foi um ambiente super agradável. E eles vivenciaram isso de uma forma Isso diferente. conecta, né? Isso é legal. Conecta demais, mas eu sempre deixo muito claro que o financeiro é apenas uma consequência. Eles precisam dar valor no que eles estão vivendo hoje, nos aprendizados. No como eles chegaram, no como eles estão e como ou onde eles podem chegar. Isso é fundamental. Porque o profissional de educação física, Doni, ele se acomoda ali naquele simples diploma. Ele conclui o bacharel ou a licenciatura e ele para ali. Isso é Infelizmente, mentalidade. 70% dos profissionais, e é um profissional da área de saúde. Se a gente pegar qualquer profissional da área de saúde, ele está o tempo todo se atualizando. E se faz necessário. A ciência está mudando o tempo todo. Sim, sim, Por que sim, que o profissional evolui, de né? educação física faz diferente? E a gente está numa área, hoje, cada vez mais as pessoas estão na atividade física, estão correndo, estão na academia. Eu vejo as academias sempre lotadas. Eu mesmo, cara, hoje eu fui, 6 horas da manhã, estava lá na academia. E agora à tarde eu vou correr. Olha só, um exemplo para nós, Então, então. e cada vez mais eu vejo as pessoas entendendo que é importante. Tá? Entendendo. A gente vai falar daqui a pouco sobre movimentar e atividade física, para você falar um pouquinho sobre isso. Mas se movimentar já está ok, né? Eu estudo muito, eu tenho um método, chama método FDC 6 em 8 no emagrecimento.
6 em 8 quer dizer 6 substâncias agindo em 8 ou mais vias metabólicas. Perfeito. Mas o método não é algo que só eu faço aquilo que eu desenvolvo, que é fórmula, não. O método ele tem todo um contexto. Entra desde a parte de nutrição, quantidade de proteínas, tempo de treino, movimento, tudo. É um método bem completo, bem legal, onde eu prometo entregar de 2 a 6 quilos em 8 dias, no mínimo 2 quilos menos, tá? Na balança menos, através só do método. Mas entra gatilhos mentais, entra treinamento mental, entra neurociência, entra uma série de coisas. Perfeito. Então, se a pessoa... É só para mulher 30 a mais, né? Aí não entra o homem, sexo masculino. Uhum. E ali eu falo sobre NEAT, que é uma das ferramentas que eu tenho dentro do método, que o NEAT é uma espécie de uma termogenia só de se movimentar, que perde 600, 700 calorias, só o fato de fazer caminhada, subir, descer escada, enfim. Isso tudo fundamentado, tá? Tudo fundamentado. Fernanda, a gente fugiu um pouquinho, mas eu queria ainda te fazer uma pergunta sobre a questão militar lá. Eu te perguntei antes o que a Polícia Militar colocou no Fernando, que hoje está presente no empresário. Você disse muito bem. Por exemplo, eu quero complementar aqui e quero fazer mais uma pergunta. Disciplina é algo que se aprende ou algo que você constrói todos os dias? Constrói todos os dias. A gente tem que construir a disciplina ali constantemente, manter o compromisso. Então, você está me falando que consistência é uma disciplina organizada. Exato, exato. E você acha que a pessoa não cresce por qual motivo? Porque não é consistente, pelo menos? Porque ela É imediatista. exatamente, ela quer ali o resultado em 1 mês, em 2 meses, o resultado não vem tão fácil assim, na maioria das vezes, e ela desiste. Era só ela manter um pouquinho mais de constância, e esse pouquinho pode ser alguns meses ou pode ser anos mesmo, mas o resultado vai vir. Não tem segredo, Dori. A lei de semeadura. Se eu planto feijão, eu vou colher feijão. Não adianta eu querer plantar feijão e colher mandioca. Não tem como. Não adianta. É simples. E você disse uma coisa aí agora com relação à consistência, que você acabou entrando nessa questão desde menino lá de 10 anos, né? Acho que de forma intuitiva você foi vendendo, fazendo, não sei nem se foi só bala que você fez, mas fez outras coisas e tal, enquanto criança. Isso. Então você já entendeu de uma forma intuitiva. Por que eu tô falando isso? Eu até fiquei arrepiado. Ô, Rony, você viu quantas pessoas já veio aqui, já choraram aqui? Será que o Fernando vai chorar hoje? Vai ser... Não fala nome, não fala nome, que é chato. Ele vai ser 6 de 4. É. Se ele chorar hoje, E pelo que você falou, na tua vida, acho que foi tudo intuitivo, porque com 10 anos, com 6 anos como eu, não tem condições de você fazer um planejamento, Não. uma estratégia, não. Você entende, talvez, que você precisa fazer todos os dias e Isso. ser consistente. Exato. E aí, você vem e você caiu em algo que é a questão da atividade física, que exige o quê? Consistência. Você acabou de falar, a pessoa vai lá na academia, sei lá, quero melhorar meu tanquinho aqui, e já acha que no dia seguinte ou um mês depois já vai ficar assim. A vida ensinou para você que não é assim. Para você estar aqui hoje, teve que passar por várias coisas. Várias coisas. Aí na atividade, o camarada, se quer chegar com um tanquinho, ele vai ter que viver anos ali, né? Exatamente. E é uma questão multifatorial, multidisciplinar. Ah, não pra é ele só ali, chegar. né? Não. Não é só ali. É uma questão do descanso, o sono extremamente importante, a alimentação e o treinamento. É uma tríade para ele atingir esses objetivos que ele deseja. Você ouviu, né? Sono. Mas deixa eu falar algo aqui para você sobre sono. Você sabia que conforme a gente vai envelhecendo, o sono envelhece junto? Sabe por quê? Nós temos uma glândula aqui, ó, chamada pineal. Essa glândula ela é responsável por produzir melatonina. E conforme você vai envelhecendo e conforme também o mundo vai evoluindo, muitas luzes, tela de celular, você vai perdendo, a pineal vai perdendo a capacidade de produzir melatonina. E nesse momento se faz necessário repor ou ativar a pineal. E o Fernando disse uma coisa muito importante. O sono, ele é o pilar central para quem quer crescer, ou seja, na parte física, da saúde, na parte mental, porque hormonal, porque sabia que o GH é produzido à noite, madrugada, num sono REM, naquele sono REM? Então é isso. Mas para tudo isso, além de existir comportamento, uma organização comportamental, também existe aqui, com o Dr. Fórmula, formulinhas que podem te ajudar, suplementos, adaptógenos, que podem te ajudar. Fazer essa higiene de sono, usar aí substância que ativa a sua
pineal ali para produzir melatonina. E também uma outra questão envolvida aqui no sono é a questão do cortisol. Então, existem estratégias para você ir diminuindo o cortisol a partir de um determinado horário do dia, para quando chegar o horário de você dormir, né, uns 40, 50 minutos antes, você fazer todo aquele higiene do sono para que você durma bem. E no dia seguinte, memória boa, foco bom, você vai treinar melhor, enfim. Você vai conseguir reter mais o que você lê e muitas outras coisas, hormonal, a parte da libido, enfim, tudo vai ficando maravilhoso. Não é, Fernando? Exatamente, Doni. O sono reparador é de suma importância. E hoje, como o Doni bem disse, a maioria das pessoas acaba não tendo esse sono reparador. Por quê? Não acaba não se desligando. Por conta da rotina nossa. Estímulos. Estressada, estímulo, celular, muita informação, nosso cérebro não desliga. Então, um sono que seja ali de qualidade é fundamental no processo. Seja ali estética para hipertrofia, para ficar maior, para ganhar massa muscular, seja para emagrecimento, seja para um descanso mesmo, mental. Você precisa ter esse sono de extrema qualidade. Fica a dica aqui. É isso aí, Fernando, é isso aí. E vamos lembrar que o músculo, ele cresce, você tem que treinar ele. É diferente da célula de gordura, viu? Ela se multiplica a todo momento. Então muito bem, vamos partir para a próxima. Nada. Rony, que tempo nós estamos, meu querido? PF, claro. Roda o PF. Muito bem, chegamos no momento. PF pega essa fórmula. PF pega essa fórmula. E nesse momento eu vou deixar uma fórmula para você, para melhorar sua massa muscular. Você vai ter hipertrofia. Hoje nós estamos com um convidado aqui que é da área. Estamos aqui com o Fernando, educador físico, que sabe muito bem. Eu já vi que o cara treina bastante, tal, gosta ali de fazer uma, como é que chama? Rosca? Rosca direta, Agora rosca direta. E a fórmula que eu vou deixar hoje, na verdade, não é uma fórmula, é uma substância, mas que ela é muito importante para a hipertrofia muscular. Essa substância, na verdade, ela não vai hipertrofiar. O que ela vai fazer? Ela vai sinalizar uma via que nós temos de síntese proteica chamada mTOR. Só que ela sozinha ela não faz nada. Ela precisa de 9 aminoácidos essenciais. E hoje, então, eu deixo a leucina, 3 gramas, tá? Tem que ser nessa concentração para sinalizar a mTOR. E deixo também o nosso código de aminoácidos essenciais, que é um blend de aminoácidos, que são 9 aminoácidos, porque é como se a leucina tocasse a campainha, mas ela precisa de um bloco aqui, que são esses aminoácidos, para poder ocorrer ali uma síntese proteica, ocorrer ali para a pessoa ganhar músculo, ok? Então, leucina 3 gramas, mais esse mix, esse blend de aminoácidos para poder você aí ganhar mais massa muscular. Então, esse foi o PF de hoje. Espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Anota tudo isso e leva numa farmácia de sua confiança, que tem um profissional que entenda. Não é entender só de misturar as coisas, não. Isso aí é muito fácil. Você pega a receitinha, vai lá pesando e coloca. É entender, de fato, a fisiologia, entender a pessoa. Afinal, formular não é conhecer os ativos. Isso também é muito fácil. É saber fazer as perguntas certas para a pessoa. Desenvolver uma fórmula de acordo com o perfil fisiológico daquela pessoa. Pegou a fórmula? Fernando, hoje existe a romantização do larga tudo e segue seu sonho. Você fez diferente. Como separar coragem de irresponsabilidade? O que eu quero dizer com isso? Seguir o sonho, mas qual responsabilidade? Sim. Doni, é muito difícil. Eu tive um privilégio em poder testar a minha iniciativa no empreendedorismo. Por quê? Porque como eu era um funcionário público, era policial militar, eu tive essa opção de pedir um afastamento, que é uma licença sem vencimento, durante 1 ano. E eu poderia renovar por mais 1 ano. Então eu fiquei 2 anos afastados. Caso acontecesse alguma coisa nesse período, eu poderia voltar da onde eu parei. Ou caso não, vencer nesses 2 anos, aí eu deveria pedir baixa por completo, que foi o que aconteceu. Mas hoje em dia, para responder a sua pergunta, a pessoa precisa ter coragem. E coragem não é não ter medo.
Coragem é a gente ser corajoso e, ao mesmo tempo, ter um medinho ali no fundo, que é o que vai nos sustentar, que vai dar mais coragem. Fazer um planejamento. Ela faz coragem para ter uma atitude e faz um planejamento. O que seria isso? Ó, a primeira semana eu vou fazer isso, primeiro mês, segundo mês. Então ela vai criando um planejamento de ação para ela, seja de produto e serviço, onde ela quer arriscar o empreendedorismo, e a parte do recurso financeiro. O quanto que ela ganha hoje, o quanto que ela tem de custo, despesa essenciais, e o quanto ela precisa fazer ali no seu negócio para poder suprir, para não entrar nessa linha de insegurança ou irresponsabilidade, porque de repente tem algumas outras que dependem dela. Por exemplo, os filhos, esposa ou esposo, se for a mulher no empreendedorismo. Ou seja, uma carta na manga, um plano B. Aliás, eu quero te dar os parabéns, porque você poderia ficar lá no conforto, né, da Polícia Militar, funcionário. Deixa eu falar, é em São Paulo, ou aqui na capital, ou lá em Sumaré você trabalhava? Eu me formei em Sorocaba e vim para São Paulo. Depois de formado, eu fui para Sumaré. Fiquei ali 5 anos em Sumaré, pedi transferência, fui 2 anos em Americana, aí eu realizei um sonho em atuar num batalhão de operações especiais, que é o BAEP, lá de Piracicaba. Indo lá, eu passei no concurso público, concurso interno da polícia, que foi o bacharel. Aí eu vim para São Paulo. Aí eu fiquei 2 anos praticamente estudando de forma integral. Finalizando o curso, eu fiquei aqui em São Paulo. Aqui na área central de São Paulo. Eu estava falando. Quase 3 anos. Cortei. Parabéns, porque você teve de fato coragem, e coragem não quer dizer que tem ausência de medo, né? Tem medo. Mas o que você fez e o que eu acho que a maioria das pessoas deveriam fazer é tomar decisões, que não é fácil. Não é fácil. Tomar Não. uma decisão. Mas a partir do momento que tomou a decisão, bancar ela. Porque o que a gente vê às vezes é pessoas que tomam decisões, mas não banca. Vai colocando para outras pessoas. E isso é muito forte, isso é muito profundo quando você toma a decisão. Você deixou algo que você poderia se aposentar lá, num conforto. Inclusive, eu ia me aposentar ali relativamente novo, Doni, com 48 anos. Novo. Agora eu vou pescar. Que na iniciativa privada ou no empreendedorismo, eu já não tenho mais essa pretensão de aposentadoria. Porque não vou ter esse alcance, então eu vou me dedicar ali continuamente. Mas muitas pessoas iriam escolher, por isso que empreender, eu sempre falo, empreender não é fácil. Hoje eu falei numa reunião aqui. Empreender tem que ter coragem. Tem que ter coragem, muito. Porque é noite sem dormir às vezes, é final de semana, às vezes tá de férias, tá lá e tem que estar resolvendo problemas e tudo mais. Tem um lado bom que você é dona do seu tempo, né? Aí Isso. você organiza, você não fica naquele corrida dos ratos ou atrás de uma cenoura. Enfim, você fica ali, você controla. Se você já me permite dar um insight nessa sua fala, o empreendedorismo, ele tem 2 vertentes. E lá atrás, quando eu iniciei, eu comecei pela primeira, porque eu não sabia, que seria ter o seu negócio. Ter o seu negócio é você trabalhar para você mesmo. Que eu queria ter um negócio para gerar uma renda que eu já tinha, para eu poder tocar. Depois eu fui descobrindo que eu precisava ter uma empresa. O que seria isso? Essa empresa, ela depende de mim para tomar decisões, mas caso eu não esteja ali, ela tem processos, ela tem pessoas que consigam rodar, continuar girando a engrenagem. E você não precisa estar lá, né? Você está Exa- preparando tendo uma cultura, um time, para você não precisar estar lá. Exatamente. A gente precisa estar o tempo todo passando, né? Para ajustar, para direcionar, mas caso eu não esteja... Funciona do mesmo jeito. Funciona do mesmo jeito. Esse é o caminho e você tá certo, é isso mesmo. Esse é o caminho, perfeito. Tá certo, é isso mesmo. Fernando, mais uma perguntinha aqui. Hoje existe... Não, nessa. Teve algum momento em que você pensou, acho que eu não vou dar conta, vou jogar tudo, vou desistir, vou voltar pra polícia, ficar no meu conforto, pelo menos lá tá garantido. Só que um detalhe, né? A gente não falou na pergunta anterior, você deixou de vender hora para controlar a sua hora, né? Porque ali na polícia você tinha o tempo, você tinha que ficar lá, tudo, né? Cumprir. E não, então você deixou de vender as suas horas de trabalho
Para você controlar as suas próprias horas. Exato. E o que me fez tomar essa decisão, quando eu tinha a jornada ali para cumprir, que eram 12 horas e 30 de jornada no policiamento, mais o deslocamento, 2 para ir, 2 para voltar, 12 e 30, 14, 16 horas e 30 por dia. Eu estava me sentindo incapacitado em promover algo para as pessoas. Eu perdi o propósito. Porque eu não estava conseguindo fazer nada. O seu tempo estava sendo consumido ali. E eu não conseguia ajudar as pessoas. Eu me vi incapacitado. Aí Deus tocou em mim e falou: meu filho, eu tenho uma nova porta para você, que você vai conseguir ajudar as pessoas. Porque meu propósito é esse, meu propósito de vida, é servir. A escolha é difícil, hein? É escolha difícil. Mas você vai continuar servindo de uma outra forma, através da saúde. Não mais da segurança, porque na segurança pública não tem preço uma criança desconhecida te enxergar como policial, onde ela nunca viu você, e correr ao seu encontro te chamando de herói, te abraçar, te idolatrando. Realmente, isso é gratificante demais, né? Isso não tem nada que pague. E você ajudar um idoso ali, uma pessoa gestante, uma mulher gestante, atravessar, fazer alguma coisa ali do seu dia a dia, e ela te agradecer com um gesto simples, Simples, mas com muito valor, né? Não, muito gratificante. É muito de qualquer forma, você vai continuar ajudando pessoas, mas de uma outra forma, né? na área da saúde. Na área da saúde. Ajudando um idoso a levantar sozinho. Sim, o sedentarismo, pessoal sedentário, mostrando para eles. Mudando esse fator fisiológico dos exames. As pessoas veem: olha, eu tô conseguindo levantar sozinho, tô caminhando sozinho, tô ajoelhando sozinho. Que legal. Continua, então não para. Tô conseguindo aproveitar minha viagem. Antes eu ia pra Europa, eu ficava só no hotel. Agora eu consigo passear, eu consigo andar. Graças ao fortalecimento. Então, a gente é um mecanismo de servir as pessoas através da musculação. Eu falo, já que você falou de fortalecimento, eu falo sempre das minhas falas, das minhas fórmulas e para minha audiência, de longevidade saudável. Eu falo sempre de autonomia, eu falo sempre, e entro nessa questão que você falou, que a autonomia é depender das suas próprias pernas, da sua própria cabeça, né? Porque a demência hoje está chegando cada vez mais cedo, então a pessoa exercitar também a mente. Então eu gostaria que você olhasse para a tua câmera e falasse um pouco para aquela pessoa que está em casa, no sofá, na Netflix, na Prime Video, a importância de se movimentar, quais são os benefícios. Talvez no primeiro momento ela não vai enxergar isso, mas a médio a longo prazo, quando tiver numa idade que fala: puxa, soubesse eu tinha treinado minhas pernas aqui para conseguir subir essa escada sem segurar o corrimão. Fala aí para sua câmera, para as pessoas que estão lá em casa, tal. Depois a gente faz um. Perfeito. Doni, eu vou começar com uma provocação, então. Eu tenho certeza que todos nós afirmamos constantemente que nós morreríamos por quem nós amamos. Mas a pergunta deve ser ao contrário. Você viveria mais por quem você ama? Caso a resposta seja sim, agora eu te pergunto: o que você tem feito de hábitos saudáveis para isso acontecer? Agora, eu vou responder a sua pergunta, Doni. O treinamento físico, ele não tem segredo. Você que está parado, que faz muitos anos sem fazer nada, você só precisa começar devagar. Porque na maioria das vezes as pessoas acabam desistindo no meio do caminho, porque começa muito rápido. Então começa um pouquinho mais devagar e vai aumentando de forma gradativa, progressiva, tendo a consistência, tendo a constância. Mantenha o compromisso com você, coloca na sua agenda, que é para você levantar sozinho quando você estiver mais velho, para você caminhar sozinho, para você ter autonomia em ir no banheiro, em levantar da cama, aproveitar os seus filhos e os seus netos. É isso aí, uau, é isso aí mesmo. E afinal, consistência, alta consistência, que é aqui do nosso podcast, para ser autoconsistente. Gente, olha, consistência, alta consistência, ser diferente, e autoconsistência, construir o interno. Então, uma coisa precisa da outra, e o Fernando falou muito bem. Então, fazer tudo isso aí para cuidar dos netos, né? Porque, afinal, seria um egoísmo muito grande, né? De repente, ir embora dessa vida mais cedo, porque não se cuidou, Sim. Não teve essa percepção, e deixar o netinho ali, que, meu avô, minha avó. E por muitas das vezes, por uma falta de informação, né, Doni? A gente só precisa criar o hábito. A gente quer viver mais.
nesse ciclo. Nós queremos viver mais, mas nós queremos viver bem também. Não é só o ter bastante idade. Qualidade de vida. Qualidade de vida, ter a independência, ter a autonomia. A gente prega isso. O exercício físico, a estética é importante? Claro que ela é importante, porque ela desenvolve melhor a autoestima, traz a confiança, traz a segurança para o nosso dia a dia. Mas a gente não pode colocar o carro na frente dos bois. A gente precisa cuidar e precisa priorizar a saúde. Mais importante que a estética é a saúde. Estética é consequência. O que seria isso? Cria o hábito para você ter saúde, para você ter o compromisso, e a estética vai ser consequência de hábitos saudáveis no decorrer dos meses e dos anos. Isso mesmo. Vamos lembrar, gente, que o corpo, ele não vê estética. O corpo, ele quer sobreviver, ele quer saúde. O corpo não fica vendo estética. Então, isso que o Fernando está falando aqui é verdade. Fazer a sua atividade física, usar o suplemento correto, dormir bem, né? Fazer uma alimentação adequada, proteína adequada, a quantidade adequada, no decorrer do dia, né? Usar proteína pela manhã e depois à tarde, não, tá? Usar o carbo correto, não ficar usando esses carbos simples, usar uma fibra bacana, cuidar do intestino é fundamental. O intestino é nosso segundo cérebro, é lá que é produzido 90% da serotonina. Então, tem vários fatores e não pode ficar de fora a questão aqui do Fernando, a questão da atividade física, porque uma coisa complementa a outra. Tem muita gente usando a canetinha milagrosa, mas está esquecendo das condições clínicas indesejáveis que essa canetinha causa. Por exemplo, a sarcopenia, eu tenho certeza que você deve ter lá, não sei se você tem ou não, se não tiver também, algum paciente que está usando canetinha e tem que fazer ali paralelamente à canetinha, né, que é a tizerpatida, tá bom? A canetinha é a tizerpatida. Para a questão da musculação, estimular músculo. Sim. Tem que estimular músculo. Sinalizar ali. Fernando, emendando aqui, qual foi o papel? Pensa bem que a Thalita está aqui, hein? Qual foi o papel da sua família e da sua fé quando a força física já não era suficiente? Onde a gente tem o apoio e o suporte para receber o abraço da esposa, dos filhos, da mãe, receber uma simples escutativa. Você só precisa falar e a pessoa precisa te ouvir. E dar aquele empurrão quando há necessidade. A gente precisa, às vezes, ter esse chacoalhão da pessoa que está ao nosso lado. Então, o papel da família é fundamental. A família precisa estar no mesmo barco. Porque se a família, os esposos, filho, mãe, pai, se eles não te apoiam, infelizmente, no meio do caminho vai ter alguma turbulência. É verdade, porque uma base fraca não sustenta nada. E... se a gente pensar nessa base fraca, se a gente pensar numa construção civil, se a gente não tiver um alicerce bem feito, exatamente. A gente consegue subir. Mas, ao longo dos meses dos anos... vai, desmorona. Exatamente. E quando desmorona, traz diversas consequências ao entorno. Às vezes a gente acha que já somos de gerações diferentes, né? Eu sou da geração X, o Rony é da geração qual? X. Às vezes essa questão, no caso, um relacionamento, né? Vamos entrar um pouquinho no relacionamento aqui. Em um relacionamento tem que ter cumplicidade, né? Às vezes pelo menos na minha geração, eu penso assim, não sei se... que não é que a parceira precisa... Não, a parceira, ela precisa, na minha opinião, tá? Te apoiar. Sim. Te apoiar. Eu não sei se... Eu não sei, às vezes eu preciso ser machista. Eu não sou machista, porque eu fui criado da forma que é o homem. Respeitando a mulher, obviamente. Tá? Mas o homem, sem a mulher, sem ela... tá ali te apoiando, como você falou, se a sua estrutura, aquele dia que você chega estressado com um colaborador, ou um cliente que de repente não efetuou o seu pagamento, ou aquele boleto que está chegando lá, que ele sempre vence, né? A gente nunca vence boleto. Aí a esposa tá lá, chega em casa. Então, às vezes, pelo menos eu penso assim, às vezes você precisa só de um apoio. Calma, amor, vai dar tudo certo. Você é forte. Porque um casal, pelo menos a maioria que eu conheço, sempre tem a mulher, ou às vezes ao contrário também, vamos falar dos dois, que ela é mais ali o pé no chão, fala, opa, segura aí. Que é, mesmo às vezes a gente ser mais, eu sou assim, tá? Se jogar mais, ser mais, arriscar mais, né? Porque quando você arrisca,
você sabe que você está ali sendo suscetível a levar cacetada, críticas, sim. porque pode errar, Sim. pode não acontecer, aí, putz, né? Então isso acontece. E no meu caso, né, de crescimento, então muitas vezes eu tive isso, ó. Às vezes mesmo sem ter aqui o apoio, por exemplo, financeiro. Sim. Você sabe que vai dar certo. Você vê casos de empresários aí, né, famosos, a gente pode citar aqui, não vou ficar falando nome, cara que começou do nada, não tinha nada, só tinha os cheques para dar e trabalhar para poder cobrir aquele cheque. Você sabe o que eu tô falando? Sim, sim, do, sim. do Flávio Augusto. Do Pra Flávio poder Augusto. tirar. Do Flávio Augusto, tô falando Sim. dele. A história dele é isso. Então o cara foi lá, abriu a escola dele de inglês no Rio de Janeiro, ele, a Coragem, a esposa, pelo que eu sei da história, e cheque. Tinha que fazer girar as vendas do curso Pra poder trazer cobrir aqui cheque. atrás. Então, voltando aqui, então a mulher ali, a família, os filhos e tal, é muito importante. Porque por mais que você tenha a sua personalidade de empreendedor, né, de arriscar, de enxergar lá na frente, enxergar com a tua mente, né? Eu chamo aqui pega essa fórmula. Você falou insight, o meu é pega essa fórmula. Boa. Tipo, pega essa ideia. Aham. Por mais que você tenha, mas você não tem ela palpável. Você acredita que vai dar certo através do seu esforço, através do que você passou. Né? Aí talvez a tua parceira, ou a minha parceira, ou parceiro de outro, ela pode falar assim, ó, pode acontecer isso. E pode mesmo, de Sim, fato, sim. acontecer. O que vai entrar ali? É a coragem com o medo. Porque pode dar errado. E pode dar muito errado. Por que muitas pessoas não prosperam, não crescem financeiramente? Porque justamente ela fica aqui no medo. A ausência do medo. A ausência não, o medo sobressai. Exato. Impede Sobressai a o coragem. E o Exato. medo, eu falo que ele é o sentimento que ele impede qualquer crescimento. Sim. E o medo vem desse domínio, literalmente, mental, né? Você acaba sendo dominado pelo medo. E às vezes o negócio nem é esse, você que está criando aquilo na tua cabeça. Você criou esse bicho de 7 cabeças. Na sua cabeça. Exato. Então, só voltando, então a parceira ou parceiro é muito importante. E sempre tem, em um casal, eu sempre vi, às vezes os dois é a mesma coisa. Quando é a mesma coisa, não dá certo, viu? Um tem que dar um contraponto. Eu conheço um casal ali. famoso no mercado, fora do podcast, posso falar nomes, famoso mesmo, que a mulher foi fazer PNL para que os dois, eles vivem juntos há muito tempo, juntos até hoje, justamente para eles se entenderem, porque os dois eram iguais. Ela tem aquele espírito empreendedor de se jogar e ele também. Uhum, ninguém segurava, ninguém puxava. Agora, quando você tem um contraponto, no seu caso lá, a Thalita é mais tranquila, quem joga, você joga mais? Não, eu me jogo mais, eu vou mais. Ela segura você ali, né? Ela segura aí. Isso não é ruim. Isso é bom. Em algum momento da sua vida, não sei se você já viveu isso, eu já vivi, você vai agradecer por isso. Sim, sim. Porque faz você ter aquele medinho, falar, peraí, aqui não vou arriscar não, ela tem razão. Vamos segurar um pouquinho mais. Segurar um pouquinho mais, tal. Então, esse contraponto no relacionamento, isso é muito importante. Aí, aquela pessoa que é mais assim, mais tranquila, tal, talvez não consiga entender aquela que é mais assim. E aquela que é mais assim, tipo TDAH, mais agitadora igual eu, assim, às vezes não entende a outra que é mais tranquila. Então aqui é um equilíbrio, né? Eu estou lendo um livro, até te indico se você não leu, chama-se Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, tá? E ele fala sobre um sistema que chama PICP. É o equilíbrio. Tá. É a galinha dos ovos de ouro, né? Não sei se você já viu essa história da galinha dos ovos de ouro, que o cara todos os dias ia lá no galinheiro, pegava um ovo de ouro, um ovo de ouro, um ovo de ouro, e aí chegou um dia, a ganância foi maior do que todos os dias um ovo, ele resolveu matar a galinha. Abriu a galinha, quando abriu a galinha, não tinha nada de ovo de ouro, não tinha ovo de ouro dentro. Ele achou que ele abrisse a galinha, tem vários ovos lá. O que ele fez? Ele matou a produção, que é o P, e ele ficou sem a capacidade de produção. Então ele ficou sem o ouro e ainda matou quem produzia. É a mesma coisa na academia. Tem você ali, seu time de marketing, sei lá o quê, e tem seu time que vai lá treinar a galera. Tem que ter um equilíbrio ali. Sim. Né? Você coloca dentro do contexto o que é importante, o que é urgente. O importante sempre vem primeiro, que é a prioridade. Ou seja, as pessoas que estão lá captando seus clientes são, dentro desse contexto, são os importantes, porque é o cliente que vai poder rodar tudo o resto. Sim. E vai ajustando aquilo. Então o cara foi lá e matou a galinha, não tinha nada dentro, por causa da ganância, perdeu quem produzia, perdeu a capacidade de ser bilionário por conta de ganância, não teve um equilíbrio.
né? Então, depois você busca até essa história que é bem engraçada. Eu nem sei se eu contei direito, mas é bem engraçado. Não, eu vou dar uma pesquisada. Aproveitando É. essa sua fala, Doni, no livro Gestão com Propósito, eu trago uma frase que é referente ao empreendedor, onde ele coloca muita energia, e não que esteja errado, ele só precisa identificar o momento, mas quando ele coloca muita energia no trabalho, no CNPJ, e esquece do seu CPF. O seu principal ativo na sua empresa é você, é o seu CPF. Porque se você não estiver bem, o seu CNPJ não vai estar bem. Então, no livro a gente traz lá. Tudo é uma questão de equilíbrio, em todas as áreas. É verdade. Se a gangorra, se a balança descompensar, alguma conta, uma hora, não vai fechar. Existe uma máxima no mercado que os caras falam, né? Atrás de um CNPJ forte tem um CPF mais forte ainda. Exatamente. Você sabe que em gestão, uma coisa que em gestão também eu fui aprendendo conforme eu fui trabalhando, né? A gente vai aprendendo, conforme você vai errando, você vai aprendendo no dia a dia. E uma coisa que eu descobri muito tarde, eu confundia muito capital de giro, achava que o capital de giro era meu. Eu podia usar ele para comprar casa, comprar carro. E não é. Capital de giro não é seu. Capital de giro é para girar a tua empresa. E outra coisa também que eu aprendi é que lojinha não dá casinha. Então não deixe de investir na sua loja, na sua empresa, para investir na sua casa. Se você tiver que decidir, invista na sua empresa. Porque a lojinha vai dar casinha, a casinha não dá a lojinha. Sim. É dali que É vem. dali que vem a casinha. Exato. E não ao contrário. Não ao contrário. A casa é um complemento daquilo que você está construindo. consequência. Da consequência. Do trabalho. Ó, tem que decidir. Tem essa grana aqui, ou eu compro um carro zero importado, ou eu invisto Ou aqui numa numa máquina. academia, coloco uma máquina aqui, um aparelho a mais, ou contrato mais profissionais. Contrata, porque aqui você vai ter 2 carros importados. Então, E no início do empreendedorismo, É. eu fiquei 2 anos andando de bicicleta e de Uber. Porque eu vendi o apartamento, vendi carro, para poder colocar na academia, para poder colocar no negócio. E não queria. E é uma se eu decisão puder- difícil. É difícil, mas é muito difícil. É que eu passei por essa fase, né? Lá atrás eu já tive isso, aquilo, então eu consegui amadurecer, eu consegui vivenciar. E no processo, se eu quisesse, teria ali o capital disponível para eu retirar. Mas o certo não é esse. Eu precisava reinvestir. Tanto é que eu não tirei ainda. Nós completamos 3 anos e o capital está sendo Tá revertido. segurado, não teve ROI ainda. Ainda não. Eu tenho uma taxa, mas está toda lá. Eu não retirei para mim. Ah, você vai reinvestindo. Reinvestindo lá. melhor Porque a gente tem alguns projetos para poder ampliar, né? De repente, partir para uma franquia, que a gente já teve algumas propostas, e para uma segunda unidade. Então a gente está. Aqui precisa planejar bem. Exato. Mas a gente vai para uma segunda unidade, já está decidido isso aí. Ah, legal. Não na Unidade mesma cidade. própria. Não na mesma cidade. Não, cidade do lado. Ah, do Inclusive, Vinhedo é uma cidade muito boa, muito mapeada, mas a cidade que está definida é americana. Mas quem fez a análise SWOT? Você mesmo? Ou Não, eu mesmo. Você Por fez quê? a análise? Isso, por quê? O que acontece, Doni? Tem muita academia sendo aberta. Isso tem. As academias estão lotadas quando a gente passa lá. Sim, sim. Só que, quando a gente pega a estatística do público sedentário, tá aumentando. Aumentando. Então, como é que essa como é que essa conta fecha? A academia tá subindo e a população sedentária também tá subindo. E quando a gente olha para academia, se a gente pegar uma média de idade, é de 20 a no máximo 40 anos. O percentual, a faixa maior. Tem as pessoas de 45, 50, 60, tem, mas é uma minoria. E a gente tem um modelo de negócio muito específico. Nós atendemos o público 50 mais. É verdade, eu vi que você se posicionou. Exato. É um público que está carente no mercado, é um público que se preocupa com a saúde, qualidade de vida, é um público que entende do valor, entende da sua entrega e eles vão te valorizar. E quer ter um envelhecimento saudável. E não tá ali por um simples projeto verão, que a gente não entrega projeto verão, a gente entrega o projeto vida. Eles estão ali para poder viver bem. Puta, perfeito. Todo esse ciclo. E esse público tá largado no Perfeito, mercado. isso é uma Doni. educação, sim, perfeito, tá perfeito. Porque a galera chega nessa idade, eu tive uma percepção com uns 30 anos, porque eu acho que, na minha opinião, pelo levantamento que eu fiz, aos 30 anos, inclusive o nosso posicionamento é 30 anos, é quando a pessoa percebe, e agora? Como é que vai ficar a minha espiritualidade? Exato. Como é que vai ficar a minha saúde? Exato. E o meu profissional? Mas aos 50 é quando a pessoa pensa,
vou ver quantos anos, como que eu quero viver daqui 20, 30 anos. Isso que a gente entrega lá. Como Entendeu? você quer chegar lá? E essa galera dos 50 já está entrando para aposentadoria e já tem uma consciência que como quer viver. Nas corridas que eu faço, eu vejo cada vez mais, vem muito jovem também, mas tem Sim. muito mais pessoas 50 a mais ali correndo, inclusive eu, né? 50 a mais, apesar que já estou perto dos 60. Cada vez mais se cuidando. E eu acho que você teve uma visão certinha pegando esse público. A gente vem mudando essa mentalidade e de uns anos para cá, se a gente pensar assim, nos últimos 30 anos, quando essas pessoas com mais experiência, 50, 60, 70 anos, elas iam nos médicos, os médicos normalmente recomendavam assim, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma hidroginástica. Nos últimos 10 anos, essa mentalidade acabou mudando um pouquinho. Os médicos sugerem para esse público, você precisa fazer exercício de força. A prescrição Exato, é a musculação. é o sol, Pilates, musculação, só procure profissionais que sejam capacitados. Tenha uma alimentação equilibrada, vá fazer uma suplementação, descanse e procure fazer exercício de força. Força, a gente precisa ter o resto da vida. Força nos braços, força nas pernas. E tem gente que confunde músculo com força. Fala um pouquinho. Às vezes o cara é musculoso, mas não tem força. Eu prego isso, e eu vendo esse peixe pra mim mesmo, tá, Doni? Eu não quero ser forte. O ser forte é ser musculoso. Isso aí pode ser uma consequência. Eu quero ter força para eu poder subir num muro, subir numa árvore para poder brincar com os meus filhos, subir no telhado se eu precisar. Enfim, e fazer meus exercícios. Essa semana eu fiz um exercício com a minha filha de 2 anos, que ela chamou eu, papai, faz exercício. Aí eu deitei, ela ficou nas minhas costas, eu fiz flexão com ela ali. E foi uma diversão pra ela. Isso aí vai ficar na memória dela pro resto da vida. Sim, isso é memória, isso é memória. E eu preciso fazer isso. E eu vendo e entrego isso pra mim mesmo. Isso é muito importante. Eu sempre falo, aproximar do que está falando do que está fazendo. Porque tem muito profissional no mercado que fala, mas não faz. Ele lê lá no livro, tal, não sei o quê, mas não faz. Então, isso para mim é muito profundo, é muito forte quando a pessoa fala e aproxima através do que ela está fazendo. A atitude dela. Ô, Doni, inclusive os professores, a gente tem uma prática lá de um treinar o outro e às vezes eu também treino eles, para eles sentirem a vivência dos nossos alunos. Porque nós temos uma dinâmica... Sim, você percebe a dificuldade do aluno. Exato, porque a gente tem que entender onde está a facilidade desse movimento aqui. Onde está a dificuldade nesse movimento. Na mecânica do exercício, qualquer ajuste ali de eixo, de distância, o exercício torna-se outro. Então, nós como profissionais do movimento, nós precisamos entender isso pela prática, para poder conseguir passar isso para os nossos clientes, para os nossos alunos. Perfeito. Eu acho que isso fecha esse assunto e isso é fundamental. As pessoas, cada vez mais, vocês profissionais da educação física e da atividade, que faz a questão da atividade física, conscientizar essas pessoas e esse nicho que você escolheu aí, 50 a mais, eu acho que você está certo. Você chegou a fazer um levantamento no Brasil, quantos 1.050 tem? Eu não fiz homem e mulher, ou na sua região ali, que seja. Não, eu não fiz esse levantamento específico, mas em 2030, o percentual desse público vai ser muito maior do que é hoje. Pô. Vai quase dobrar. Visão futura do Exato. Fernando. Então, o mercado tá aí. Fernando, continuando aqui. Fernando, você percebeu que os 50 a mais, aí você acabou de falar, não precisava simplesmente de mais uma academia? Como enxergou que ele precisava, antes de tudo, se sentir seguro e acolhido? Eles Porque precisam, isso também é fundamental, ser acolhido. com toda certeza. Eles precisam se sentir acolhidos, eles precisam se sentir cuidados. A pessoa entra no nosso estúdio, já tem o nosso acolhimento lá para recepcionar ela. O que seria o nosso acolhimento? A nossa recepção, que nós não chamamos de recepção, é o nosso acolhimento, onde a pessoa tem o primeiro contato ali, do bom dia, boa tarde, boa noite, chamando pelo nome, entendendo como foi o sono dela. Olha o sono de novo, a importância do sono, pessoal. Como está a alimentação dela. Se ela teve um sono de má qualidade, se ela não se alimentou, isso vai influenciar no treino. Então, o personal dela já vai ter que ajustar o treino. Ele não vai conseguir seguir com aquele planejado. A gente tem o planejamento de cada aluno individualizado. O Doni, ele tem uma dor no ombro, então a gente, de repente, precisa evitar alguns movimentos.
o nosso outro aluno tem alguma dor na coluna, tem uma limitação no joelho. Então, nós precisamos entender e mostrar essa segurança e mostrar esse cuidado com eles. Nosso ambiente, um ambiente mais tranquilo, aquela música mais calma, uma música mais baixa, uma luz aconchegante, um ambiente totalmente intimista, para que esse público sinta-se em casa, Doni. Isso é perfeito, porque às vezes também, Fernando, essas pessoas, o que ela precisa de fato é esse acolhimento. É alguém que escuta, é alguém que dá atenção para a dor dele, entendeu? E melhor ainda, quando você ouve toda a dor, aí você entrega aquilo que você pode fazer. Né? Aí você entrega aquilo que o seu profissional, a tua empresa, o seu pessoal pode fazer para que ele melhore aquilo. E aí sobe a autoestima, porque você sabe que dores, essas incapacitação tal, vai também deixando a pessoa um pouco para baixo. Sim, E mentalidades existem diferentes. Tem pessoas que não. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu consigo resistir a essas coisas. Mas porque eu fui treinado desde sempre ser assim. Mentalidade. Mas tem galera que não. Sim. Tem uma galera que não consegue. Qualquer coisa fica assim. Né? Fernando, continua. Você pode falar. Não, pegando como exemplo. Ontem chegou um aluno lá para conhecer o nosso estúdio e fazer uma aula instrumental. Ele tem 45 anos e fazia 30 anos que ele não fazia nada. Por quê? Ele jogava bola, ele teve uma lesão no joelho, os ligamentos ali, passou por cirurgia e pegou trauma do exercício, pegou trauma de correr, enfim. Ele chegou com um bloqueio. Ele falou, não, eu só vim aqui conhecer. Aí a gente, com toda a nossa dinâmica, o nosso acolhimento, a nossa segurança, sabendo ouvir ele e explicando, a gente conseguiu quebrar essa barreira inicial dele ali. Ele se sentiu acolhido, tomou um cafezinho ali conosco. Primeira abordagem nossa, vem tomar um café, depois vai pro exercício. E ele conseguiu fazer a aula experimental. Adorou, Doni. Isso é Adorou. Legal. Já saiu de lá, já fechou o plano anual ali. Você usa essa aula experimental como reciprocidade ou não? Tipo, algo para que você entenda, né? A reciprocidade é isso, é o gatilho de reciprocidade. Você dá algo, a pessoa, opa, tô acolhido, tal, não sei o quê, e aí ela fala, pô, preciso dar algo de volta pro Fernando aqui, porque ele me acolheu tão bem e tal, eu vou fazer aqui a aula. Você tem um contrato mínimo lá ou não? Não. Você falou muito bem a reciprocidade, mas essa aula experimental é como se fosse uma aula normal. Normal. Porque a reciprocidade, ela é um dos nossos valores. Empatia, reciprocidade, profissionalismo, disciplina e aperfeiçoamento contínuo. São os nossos valores ali. Então, a pessoa tem que ter o tempo todo, porque às vezes ela não vai chegar bem. Não adianta a gente querer puxar o treino. Tem dia que não tá bem mesmo. Não tá bem, não adianta. A gente precisa entender. Entender e ir no tempo dele. E no tempo dele. A gente cria ali um desafio para ele, para não ficar tão baixinho, mas a gente não pode subir muito volume. Então, ele tem que se sentir desafiado. E o nosso público, com as limitações, patologia, sendo esse público 50 mais, eles se sentem desafiados. E é uma idade que a pessoa está mais suscetível a ter ter algum tipo de patologia, né? E ela já passou por muitos cenários. Sim. Ela já conheceu, já viveu muitas coisas, conheceu muitos profissionais, então ela sabe avaliar, ela sabe comparar. E aí, quando a gente entrega, ela sabe que o nosso trabalho é diferente. Já tem aquela experiência, né? Exatamente. Fernando, a gente já falou, vou pular isso aqui, a questão do nichar, né? Vamos falar sobre isso. Nichar diminuiu o seu mercado ou aumentou sua autoridade com relação a isso? Aumentou completamente. Autoridade. Aumentou completamente porque quando a gente busca... Fica mais específico, né? Quanto mais específico, maior é o nosso reconhecimento. Quando eu sou muito genérico, eu não consigo entregar... Não tem muito foco ali, né? Eu não consigo entregar com tanta eficiência. Então, quando eu vou me especializando, eu consigo entregar com maior propósito, com maior resultado, com maior cuidado. E hoje os profissionais da educação física, na maior parte deles, eles focam muito em fitness. O que seria isso? A estética, o público jovem, definição, emagrecimento, hipertrofia. Como a gente está indo para o lado ao contrário, fugindo da manada, buscando esse público 50 mais, a gente não tem tanta concorrência. Específico, é verdade. Você nichou bem aí. Exatamente. E se tivesse concorrência, também seria bom. Caso venha a concorrência, porque esse público vai subir. Sim, faz você ser melhor ainda naquilo que você faz. Perfeito. Melhor naquilo que você faz. Eu falo para os nossos colaboradores, a nossa maior concorrência está aqui dentro. Somos nós. Nós mesmos. Exato. Você concorre com você mesmo. Exatamente. Se a gente está entregando com excelência, como de fato tem que ser toda aula,
a gente não tem com que se preocupar. Perfeito, perfeito. Fechou bem. Depois dos 50 anos, o grande objetivo deveria ser construir um corpo bonito ou construir um corpo capaz? Um corpo- A gente já falou isso, mas vamos especificar. Sem sombra de dúvida, com toda certeza, um corpo funcional, um corpo capaz. Isso. A gente precisa empurrar algo o tempo todo no nosso dia a dia. Se a gente buscar levar isso para academia, quando eu faço esse movimento aqui, chama-se desenvolvimento. Isso aqui, ó. Mas isso aqui no nosso dia a dia, na nossa rotina, é um movimento de empurrar. Empurrar algo no armário, no guarda-roupa, guardar nossa bagagem no avião. É empurrar. Ou puxar também. Quando a gente vai para academia, esse movimento aqui, ó, chama remada. Mas eu tô puxando algo do carro, puxando algo do banheiro, enfim. São movimentos funcionais que a gente precisa ter força pro dia a dia para se tornar capaz. Cara, eu lá em casa, né? Eu moro aqui em São Paulo, moro em apartamento. E eu, quando saio no hall, eu moro no segundo. Aí você fala, pô, se você morasse no 10º, eu ia torcer do mesmo jeito. E lá tem 20 andares. Eu saio assim no hall, tô torcendo que o elevador esteja lá no 20, para eu poder descer de escada. Perfeito. Outra coisa, a minha mulher falou, "Nossa, por que você anda com essa sacola para ir para cá?" Se você olhar no nosso, a gente tem um auditório pequeno aqui atrás, você vai ver as minhas sacolas de livros, eu carrego. E às vezes eu vou no elevador assim, ó, fazendo a... Aí, ó, a rosca. Aí ela fica falando, vai chegar um dia que você vai precisar, vai lembrar disso aqui que você vai precisar, de força. Exato. Porque eu vou te falar, cara, força é bem complicado. Se você não treinar teu músculo ali, força é algo... Ainda mais quando você vai envelhecendo e que os hormônios caem, a testosterona vai caindo, você vai perder o poder de força. Ô, Doni, e essa curva do envelhecimento, ela começa aos 30 anos, né? Sim, sim. Aos 30 anos, a gente começa a perder massa muscular. A cada 10 anos, essa curva, ela vai acentuando cada vez mais. sim. Aí a grande luta nossa é retardar, jogar lá pra frente. Jogar pra frente. E o que faz isso? A musculação, É. o exercício de força, o exercício É estímulo, estimular músculo. Estimular músculo. Estimular músculo, tem que Exato. estimular. Estimulação de músculo. Não é fácil. Saúde envelhecer. física, saúde mental Mental. e saúde social. É isso aí, social é fundamental. Social acho que é muito importante. Fernando, precisamos então treinar todos os dias? Não. Qual que é o tempo? Vamos ver, fala aqui. Às vezes eu fico ali, eu vou 3 vezes, vou todos os dias. Perfeito. Nós sempre pregamos isso. Se você não é um atleta, se você não depende da performance, você não precisa. Se você quiser, você pode, mas você não precisa treinar todos os dias. Ah, eu quero. Ok, você já criou esse compromisso com você, essa disciplina. Para quem não faz nada, tá sedentário, quanto tempo que eu vou treinar? Cria um compromisso pequeno na sua agenda. Começa com 20, 30 minutos. O grande desafio é criar esse compromisso. Para virar O hábito. hábito na agenda. Tem que ser uma reunião fundamental que você não pode perder. Começa uma vez na semana. Daqui a pouco você vai aumentar para 2. Daqui a pouco você aumentou para 3. Está excelente. Está perfeito. E aquela questão, por exemplo, eu treino leve, então às vezes eu vou 2, 3 dias, 3 ou 4 dias seguido. Perfeito. E aquela questão de deixar o músculo descansar É, para ter a hipertrofia, ter o crescimento. O descanso faz parte do treinamento. Mas você acha, músculo- treina um dia, descansa o segundo, ou depende da intensidade do treino? Depende da intensidade, Ah, boa. depende do que você treinou. Qual o estímulo, qual foi o grupo muscular, os músculos que você criou o estímulo naquela sessão de treino. Ah, eu vou dar o mesmo estímulo para aquele grupo muscular, só que de uma maneira diferente. Por exemplo, treinei membro superior com muita força. Hoje eu vou treinar membro superior buscando mais instabilidade. Mudou o treino, não tem problema. Fernando, e com relação aos seus alunos lá, ou você próprio, você recomenda suplemento? Por exemplo, um whey protein isolado, uma creatina, um BCAA, um HMB, enfim. O que você acha de suplementar? Extremamente importante quando a gente tem um déficit na alimentação, seria mais uma área da nutrição, mas a gente, como profissional da saúde, a gente pode fazer essa recomendação. Então, você precisa complementar a sua alimentação, seja ali num composto de vitaminas, seja num composto de carbo, ou principalmente proteína, que acaba sendo o nosso maior déficit. Eu como não tenho uma alimentação como deveria ter, eu faço a suplementação proteica todos os dias, basicamente.
Aí você usa o quê? Usa whey, usa... Eu uso o whey, É? a proteína ali do leite eu usava, agora eu tô usando um whey, proteína da carne. A caseína. Não, Do leite, eu usava a caseína. a caseína, mas agora eu tô usando a Não, proteína. hã? Tô Do usando... ovo também você usa albumina ou não? Não, a albumina não. É. Eu consumo o ovo mesmo no dia a dia. Mas o whey era a proteína do leite. Uhum. Agora eu tô usando um whey que é uma proteína da carne. Ele acaba sendo um whey mais leve. Só por gosto. Hoje tem no mercado um whey protein, entre aspas, que é 10 vezes melhor que um whey, tem mais proteína seca, enfim, tem mais BCA, tem mais leucínios ou leucínios. É até criado por inteligência artificial, sabia? Tem uns peptídeos, né? Hoje Sim. o peptídeo tá na moda e tal. Sim. E a galera tá usando bastante, cara. E tá tendo bastante resultado. Tem bastante leucina para fazer sinalização de via de mTOR. Sim, sim. Bem legal. Fernando, então vamos lá. Você falou que todos os dias, sim, dependendo do treino também, da intensidade do treino, não tem problema. Isso aí veio de encontro com aquilo que eu já fiz com o personal e tal, e hoje eu faço sozinho. Treinar dias seguidos, mas eu treino leve, meu treino é bem leve, eu treino os grupos musculares e tal, às vezes parte superior, inferior, enfim. Qual a diferença entre movimentar o corpo todos os dias e exigir dele um treino intenso todos os dias? Se eu estou movimentando o corpo todos os dias, está sendo algo funcional, está sendo algo benéfico, porque ele vai conseguir sustentar. Quando eu coloco intensidade todos os dias, eu não estou proporcionando descanso suficiente para ele. Então, uma hora, ele vai começar a relatar algum desconforto muscular ou articular. Então, quando eu coloco intensidade todos os dias, eu preciso encaixar descanso. Senão o corpo vai reclamar. Eu fiquei 2 anos parado na corrida, Dom. Pode entrar naquele overtrain lá ou não? Pode. Eu entrei num overtraining. Eu tive uma fratura por estresse na tíbia, na canela, na frente, né? Que é muito comum em corredor, né? Sim, dói pra caramba. Dói muito. E a minha chegou num grau 3. E eu fiquei quase 2 anos parado por conta dessa fratura. E eu não tinha essa consciência lá atrás, foi em meados de 2012, 2013. Eu não tinha essa consciência da necessidade do fortalecimento ou do descanso, ou uma somatória dos dois. Eu só queria correr, baixar tempo. Comecei a ter um tempo melhor, né? Um pace, né? Que é a distância que você faz 1 quilômetro, que é os tempo. minutos ali, que seu tempo em 1 quilômetro, né? Eu comecei a baixar meu pace e eu fui ficando fissurado. E não sei, não, quero baixar. Corrida. Uma hora a conta chegou, a canela chegou. Então você está dizendo aí, e você pode falar também para a nossa audiência, com relação ao osso, que o osso é tão importante quanto o músculo? Então é importante, a massa óssea, a gente precisa dar estímulo. Como que a gente dá estímulo? O impacto, né? Com exercício resistido, a caminhada, a corrida, seja a bicicleta. Ele é muito importante para que a gente diminua essa perda no decorrer da vida, ali dos anos nossos. Muito bem, Fernando. Estamos chegando aqui no final do nosso Donicast Alta Consistência, mas agora eu vou abrir um espaço para você falar um pouco sobre o seu ecossistema da saúde. Eu fiz aqui, antes de sentar contigo, fiz aqui um levantamento e coloquei ali prevenção, preparo e recuperação. E os 3 braços do seu negócio, que você tem lá o Espaço Personal, que foi fundado em 2023, o Espaço Recovery, 2025, e o Laboral in Company. Eu vi aqui também que você não trabalha só com B2C, mas também com B2B. Você trabalha com os dois. Fala um pouquinho do personal, fala aí para a tua audiência. Depois, no final, você vai deixar também aí onde que as pessoas podem te encontrar, principalmente o pessoal da sua região, né? Você faz online também ou não, lá o pessoal? Não, online ainda não. É só presencial lá? Só no presencial. Então é mais para a região lá mesmo. Mais para a região. Por enquanto, lá para a região. Daqui a pouco a gente vai entrar numa expansão. Sim, vai escalar esse negócio aí. Exato. Outras cidades terão acesso ao espaço personal. Então, espaço, quiser falar um pouquinho? Perfeito. Então, o espaço personal é um estúdio de musculação voltado para o público 50 a mais. Pessoas que não gostam de exercício físico. Inclusive, nós somos especialistas em pessoas que não gostam As avessas, da atividade. né? Exato. Aquelas tradicionais, aquelas pessoas que não... Exatamente. Nós atendemos somente 2 alunos por personal, sempre horário marcado, então não vai ter aquele limite, aquela lotação de pessoas, vai ser sempre um ambiente controlado e intimista para você. O Espaço Recover é um estúdio para recuperação muscular. Nós temos massagem relaxante, massagem com pedras quentes, drenagem linfática,
as mulheres gostam muito, bota de compressão, banheira de imersão no gelo, seja para algum público que esteja ali cansado dos exercícios, que esteja fadigado, ou para o público que está cansado da sua rotina de trabalho. Aquele cansaço mental, uma massagem, encaixa muito bem. E também temos o Espaço Laboral in Company, que é uma extensão para a gente poder levar o movimento para as empresas, seja em forma de palestras teórica ou aplicação prática, promovendo ali a qualidade de vida, o bem-estar dos funcionários, do público interno, melhorando o engajamento entre eles, aumentando eficiência e proporcionando mais resultado para as empresas. Muito bem. E tem empresas hoje, principalmente, eu não sei nem se como é que tá a NR1. NR1, a gente consegue aplicar pela mobilidade laboral, cuidando da saúde física, entrando na saúde mental, de acordo com a NR1. Isso é muito importante, porque o funcionário ele fica mais produtivo, a empresa, o funcionário vê a empresa de uma outra maneira, de benefícios, né? Eu acho que é uma visão bem legal que você teve aqui com relação à Incompany. E esse funcionário, além dele entregar para a empresa, esse funcionário vai ser um promotor de saúde na sua casa, porque os filhos, a esposa ou o esposo vai acabar se espelhando nele também. Muito bem. Tem uma perguntinha aqui. Quando você percebeu que não estava mais construindo apenas um espaço de treinamento, mas um ecossistema? Quando eu estava... E ecossistema de saúde, né? Perfeito. Quando eu estava sozinho ali, atuando sozinho ainda como personal, eu fiquei doente um dia e não consegui ir fazer os atendimentos. Então, eu tive que desmarcar. Nisso, eu impactei 20 pessoas. Parei e pensei comigo, caramba, por conta dessa situação que aconteceu comigo, eu impactei essas 20 pessoas, isso não tá legal, não tá de acordo. Eu preciso trazer pessoas aqui, outros profissionais, para poder me auxiliar e atingir ainda mais pessoas e não colocar elas em risco em faltar com o seu compromisso, porque elas gostam, elas sentem falta quando elas não vão. Então, eu tive essa virada de chave nesse momento. Isso é legal. Você foi o ponto de... Foi a virada de chave. Foi o ponto de partida para eu poder pensar. Eu preciso de pessoas profissionais para poder atender esses alunos, Muito bem. esses clientes. Muito bem. Eu fiz até uma equação central aqui desse episódio, que é fé, disciplina militar, visão empreendedora, que vai chegar no que a gente prega aqui, que é a alta consistência. Eu acho que essa questão aí sua, da sua fé, né, da sua disciplina militar ali, que você aprendeu 15 anos, você falou, né? Quase 15 anos. Quase 15 anos. E essa visão empreendedora, você se tornou um cara com alta consistência. Muito bem. E eu vou fazer um fechamento, que eu já coloquei aqui, mas antes, né, Rony? E aí? O que nós vamos fazer agora? Fala aí, diretor. Pode ir para os patrocinadores? Pode para os patrocinadores, Lombardi. Depois eu tenho uma... Muito bem, muito bem. Esse momento ele é muito importante. Por quê? Porque chegou o momento da gente agradecer aquelas pessoas que permitiu a gente estar aqui com o Fernando, batendo um papo legal. O Fernando foi muito aqui consciente em colocar o que de fato as pessoas precisam fazer para ter uma vida saudável, para ter uma vida de autonomia, para ter uma vida mais longa, né? Ter liberdade, na verdade, em sua velhice. E essa questão da atividade física, de uma orientação de um profissional, né? O posicionamento dele 50 a mais, né? Nessa idade fica muito suscetível também, dependendo da vida pregressa da pessoa, em ter lesões. Então é muito importante um profissional que de fato faz com propósito, porque gosta mesmo, gosta de pessoas. Primeiro vê a pessoa, depois vai ver a consequência. E hoje eu quero agradecer a Skin Nutri. A Skin Nutri é uma empresa na verdade é uma marca que está dentro de uma empresa maravilhosa. Por quê? Porque ela entra dentro do conceito in e out. O que é isso? Ela trata de fora para dentro e de dentro para fora. Eu trouxe aqui o magnésio treonina. O magnésio ele é um mineral. O mineral por si só, nosso corpo ele não absorve, ele precisa de algo a mais para ser absorvido, então ele precisa ser complexado. E no caso aqui ele está com um aminoácido chamado treonina. O magnésio ele tem inúmeros benefícios e
e participa de mais de 300, 400 reações no nosso corpo. Ele é muito importante. E o magnésio treonina ou treonato é o magnésio, o único magnésio que consegue atravessar uma barreira que nós temos, chamada hematoencefálica, para agir lá no cérebro. Então, esse magnésio treonina é o magnésio que vai melhorar o seu cognitivo, o seu foco, seu raciocínio lógico, né? O seu aprendizado. Então, magnésio L-treonina da Skin Nutri. E mais um produtinho da Skin Nutri, que é a coenzima Q10. Gente, a coenzima Q10 é uma substância, acho que todo mundo deveria usar. Tá? É uma substância que dá mais energia. É uma substância que trabalha lá nas mitocôndrias, que são aquelas caixinhas de energia, gera ATP, que é uma molécula de energia, que é adenosil trifosfato. Tá? Então, aqui, coenzima Q10, 100 miligramas. E eu quero falar do Samácio. Esse aqui o Fernando vai gostar, por quê? Porque ele pode, de repente, indicar para os seus 50 a mais lá. Porque o Samácio, ele foi desenvolvido numa bancada de farmácia e manipulação, né? O Dr. Fórmula aqui que desenvolveu esse Samácio. Ele foi pensando justamente na flexibilidade e na mobilidade. Principalmente nas pessoas que têm uma idade mais avançada. Mas não necessariamente só para essas pessoas. Para aquelas pessoas também que praticam esporte, pádel, tênis, como eu jogo tênis, corridas, atividades de impactos, né, que também pode estar utilizando. Peraí, doutor Fórmula, o que esse Samácio tem? O que quer dizer Samácio? Samácio quer dizer saúde máxima para as articulações, mobilidade. Talvez hoje, você que está me assistindo, que tem aí 25, 20 anos, não dá muito valor para isso, ou de repente dá valor, porque já está passando por uma situação de falta de flexibilidade e mobilidade. Mas vai chegar um momento na sua vida que você vai precisar disso. E no Samácio nós temos o colágeno tipo 2, não desnaturado. Esse colágeno, gente, ele é considerado colágeno bioidêntico. O que é isso? Ele é extraído do externo, de um ossinho que a galinha tem. Nós também temos, tá? Aqui, do frango, e por isso que ele é bioidêntico. Tá? 40 miligramas e também é ácido hialurônico, uma substância fundamental que nós produzimos, mas conforme você vai envelhecendo ou não, depende, né? Você vai perdendo isso e precisa repor. E mais, vitaminas e sais minerais. Máximo que o Fernando pode utilizar e indicar. Agora chegou a nossa famosa fórmula moduladora do envelhecimento que eu desenvolvi em 2016, entrando para 2017, né? Quem me segue sabe, eu já falei muito dessa fórmula, falei muito de cada substância dessa fórmula, de cada ativo estratégico escolhido aqui, porque foi feito com propósito, não foi feito pensando nos ativos, mas sim na pessoa. A fórmula moduladora do envelhecimento nasceu em 2016 para 2017, também numa bancada de manipulação, né? E as pessoas começaram a consumir constantemente. Por quê? Porque trazia mais energia, mais disposição, melhorava cabelo, melhorava pele, melhorava intestino, melhorava libido, ia melhorando tudo, unha, tudo. Então, eu resolvi fazer o quê? Padronizar essa fórmula para que ela não perdesse a sua eficácia, a sua eficiência, porque era uma fórmula para ser manipulada. E como eu tenho seguidoras em todo o Brasil, e as minhas seguidoras faziam umas farmácias lá. E, de verdade, dentro da farmácia de manipulação, existem matérias-primas com diferentes concentrações e padronizações. Então, isso, dependendo da padronização e o tipo que usar, perde um pouco a eficiência. E quando eu lancei essa fórmula, com esses 9 ativos estratégicos, para modular os fatores que impactam no envelhecimento, como, por exemplo, sirtuínas, vamos falar aqui de energia de ATP, vamos falar de telômeros, né? Já falei o que é um telômero, vamos falar de estresse oxidativo, de radicais livres, né? Já falei também de radicais livres, o que é isso? Essa molécula instável que reage com as nossas células, causando ele dano no DNA. Então, eu escolhi 9 ativos com antioxidantes, microminerais, vitaminas, coenzima Q10, inclusive, tem nessa fórmula, que você vai utilizar 2 cápsulas após o café da manhã, isso de forma eterna, porque é de uso contínuo. Por quê? Porque na fórmula contém substâncias hidrossolúveis, característica água, que dura apenas um dia, e lipossolúveis, que dura mais dias. Então, a sua energia você tem que repor ela todos os dias. E acabou. E agora, como de costume, o convidado vai levar o presente nosso, né, para o convidado, que ele pode dar lá para a esposa, para a Thalita, tal, né? E aqui nós vamos fazer, Fernando, uma foto. Fechou. Aí, valeu, obrigado, Thalita. Foi?
Fernando, então esse aqui é o nosso presente. Ótimo, muito Tá bom? obrigado. Que prazer, E no que honra, hein? fechamento eu vou falar mais algumas coisinhas aqui para você. Tá. E depois você fica à vontade, amigo, para você despedir, enfim. Fernando, então, olhando a sua história, eu já tinha feito isso antes, porque eu tinha estudado a sua história, eu enxergo 3 pilares aqui na tua vida. Fé para direção. Talvez essa fé, não sei, tá? Isso aconteceu comigo, de repente a gente pode estar, você pode ser meu espelho aqui, ou enfim, ao contrário, mas foi algo que eu fui construindo ao longo do tempo, porque naquela época eu nem sabia o que era fé, eu sei que você tinha que acreditar e fazer. Então eu vejo em você fé para que te deu direção, disciplina militar para executar aquilo que você viu e visão empreendedora para executar oportunidades. Porque, ó, tô arrepiando, ó. Olha aqui, ó, mostra aqui, tô arrepiadinho, ó. De feliz que eu tô falando isso para você. Porque ser empreendedor é de fato enxergar oportunidades. E isso não é para qualquer um, meu amigo. Isso não é para qualquer um, porque eu vivi e vivo isso todos os dias. E digo mais, como a gente já falou, não é agora que você venceu, não. Você vai vencer o dia que você deixar tudo isso como legado para alguém e falar: eu consegui. Estou deixando aqui para mim, para os filhos dos meus filhos, para os meus netos, um exemplo, mostrando para eles que não é porque eu vim de uma situação complicada, né? Não sei se para você chega complicado. A minha história eu achei um pouco complicada, embora tinha pai e mãe tudo ali, mas numa vida extrema, de muita pobreza, faltava até alimento, e a gente teve que fazer alguma coisa na vida. Então, empreender precisa enxergar oportunidades. E eu percebi em você que você está enxergando oportunidades. Eu sei que às vezes, talvez isso fica como verbo um bom tempo só na fala, mas eu sei que você não vai desistir, que você não desistiu até agora, que você vai conseguir. Essa questão do e-company é fantástico, você levar isso para dentro das empresas, isso é fundamental, as empresas precisam disso hoje. 50 mais é um nicho aí bacana. Você falou que em 2030 essa população, sei lá quanto vai ter, se vai triplicar, se não faz, eu nunca fiz essa conta. Eu acho que é uma visão realmente de futuro, é uma visão que sustenta. E outra coisa também, quando essas forças se encontram, eu chamo isso de alta consistência. Agora eu quero te perguntar, você reconhece que essa pode ser uma definição de alta consistência? Tudo isso? Sim, sim, Doni. Eu fico até emocionado, tá? Obrigado Imagina, Fernando, pela a gente reconhece quando a gente conversa com uma pessoa que você sabe que veio de uma situação, mas ela não precisa ficar naquela situação. Quando ela trabalha o interno dela, entende que é só ela que pode mudar a história dela e mais ninguém. Não fica culpando pai, mãe, que não teve pai, não teve não sei o quê, ou mulher, ou filho, ou não sei quem, sabe que é dela mesmo, independente da circunstância, e sabe que aquela circunstância não vai ser para sempre, mas desde que tem ação e faz isso acontecer. Obrigado de novo. Eu sempre busquei isso aí, nunca ficar parado mesmo. Sempre entendia que só ia depender de mim. A mudança em alcançar qualquer objetivo que eu quisesse, bastava eu acreditar e ter muita fé, como você bem disse. Mas eu me encaixo sim nessa autoconsistência, como você me interpretou. Eu me enxergo assim, dessa forma, não desisto e estou o tempo todo buscando e sabendo que podemos ter algo a mais. Eu tenho essa ambição em mim, né? Que ambição é diferente de ganância, né? Então a gente precisa ter essa ambição para ser uma pessoa melhor, para evoluir, para buscar entregar uma situação de vida melhor para nossos filhos, para nossa família, para os nossos pais, enfim, para a gente não se apegar no que a gente foi, mas no que a gente pode ser. E deixar o legado, né? Não o que fazemos, mas sim como fazemos, como eu quero ser lembrado, como as pessoas vão falar do Fernando, como meus filhos vão lembrar de mim. E 2 anos atrás eu realizei um sonho de criança, de adolescente, que era ser pai. A Antonella veio para coroar, para Isso muda abençoar, tudo. para coroar, para abençoar nossa família e é a nossa grande riqueza. É isso aí. O Fernando disse algo aqui, que isso é muito importante, que às vezes as pessoas confundem. Ambição com ganância. Eu penso que todos deveriam ter ambição,
porque a ambição faz você crescer. Ganância não, ganância é quando você passa por cima, faz qualquer coisa para chegar no topo. E ambição, isso, qualquer pessoa pode ter ambição. E eu vejo, às vezes, que tem pessoas que não têm ambição. Simplesmente se contenta com aquilo que tem, né? É errado ser assim? Claro que não é errado. Eu acho que nós somos livres, temos livre-arbítrio, cada um é de um jeito. Mas quando você tem a ambição, tem a gana de querer vencer, de querer mostrar, não é porque eu estive numa circunstância tão extrema que eu preciso ficar nela e que eu posso pegar daquela situação, fazer algo muito positivo e mais, impactar outras pessoas, compartilhar isso com outras pessoas, mesmo que às vezes a pessoa não esteja enxergando, mas só o fato de você estar passando, em algum momento essa outra pessoa perceber que só é através daquilo que ela vai crescer, ela vai chegar em algum lugar. E outra coisa, gente, que as pessoas confundem, as pessoas acham que servir é um erro, está errado. É servindo que você vai conquistar. É servir as pessoas, é compartilhar que você vai conquistar. Ninguém perde nada em ser bom, não. E ser bom não é ser bobo, é diferente. Ser bom é poder compartilhar aquilo que você viveu e vive e o que você pode impactar na vida das pessoas. Fernando, então, chegando no momento do fechamento. Agora, deixa eu falar. O menino que vendia bala aos 10 anos virou policial, educador físico, empresário. Esse menino, se esse menino pudesse hoje, agora você vai olhar para a tua câmera e vai falar, se pudesse hoje olhar para o Fernando de hoje, o que você acha que ele diria? Ele iria falar que tá muito orgulhoso da pessoa que o Fernando se tornou, do filho que o Fernando se tornou, do esposo, do homem, do pai, e que foi através das dificuldades que ele chegou aonde está e que ele pode chegar aonde ele quiser. Não precisa ser aquela pessoa, mas nunca se esqueça daquela pessoa. Isso é verdade, cara. É lembrando daquelas pessoas que você valoriza o que você tem hoje. É lembrando do balde que você carregou que você valoriza as gotas que caíram. Porque se você não lembrar, você vai entrar numa arrogância, num estado tão grande de emergente, ingrato, e aí você vai se perder. Aí, amigo, voltar para onde você estava é só um pulinho. Certo, Fernando? Você quer deixar mais algum recado, alguma coisa? Quer falar sobre as suas redes sociais? Pessoal de Sumaré, de Hortolândia, deixa eu ver se eu lembro. Piracicaba, Americana, Campinas. Qual mais tem ali perto? Cidade, perto, ó. Você veio falar que é perto. Eu tô falando perto também. O perto já tá aqui, o perto de Piracicaba. Nova Odessa. Nova Odessa. Valinhos, Vinhedo, tá ali, Cosmópolis, tá tudo junto ali. Vou deixar minhas redes sociais. O estúdio de musculação é @Spaco Personal FC. É o estúdio de musculação. Para quem estiver ali na região de Sumaré, fica o convite para você ir lá conhecer e tomar um café conosco. O espaço, o @Spaco Recover é o estúdio de recuperação muscular para marcar uma massagem, para poder aliviar, trazer aquele momento de relaxamento por completo. E vou deixar a minha rede social particular, meu pessoal, profissional, @Fernando Cássio 60, @Fernando Cássio 60. O estúdio de musculação só em Sumaré, o estúdio de recuperação muscular só em Sumaré. Porém, o Espaço Laboral Incompany atende toda a região, atende São Paulo, capital, interior, onde tiver empresa que deseja ali transformar o engajamento do seu time, que deseja mudar a qualidade de vida aplicando a NR1 e aumentar a eficiência, trazer mais resultado através do movimento Espaço Laboral Incompany, com uma dinâmica totalmente diferente para o público administrativo e para o público operacional. Nós estamos aí para servir qualquer lugar do estado. E no Incompany, como faz para o empresário que está assistindo esse vídeo entrar em contato? Só por Instagram mesmo? Tem um número, tem um e-mail, alguma coisa assim? Pode deixar aí. Vou deixar aqui no meu WhatsApp, que o empresário, se quiser levar para o seu time, é só mandar uma mensagem que a gente agenda uma reunião e bate um papo. DDD 19 97409 8206. Pode conversar com o Fernando ou com a equipe que vai te atender ali. Muito bem. Vou deixar só uma frase para finalizar, que inclusive Fecha. está no nosso... Deixa um corte aí para nós. Que está no nosso livro Gestão com Propósito. Todos nós sabemos, o envelhecimento ele é inevitável, mas
como nós vamos envelhecer pode ser opcional. Obrigado, Muito bem, Doni. Isso aí. Muito bem. Então, vamos nos despedir aqui do Fernando Cássio, grande educador físico. E o Rony com o celularzinho dele Celular novinho. novinho, Show, fechou. o homem do iPhone. É. Doni, Obrigado. se despede pra Hã? câmera, se despede, aí se despede todo mundo. Ah, sim. Tchau, Rony. Tchau, tchau. Bom, para eu me despedir, eu vou tirar meu óculos. Fabi, me manda meu óculos. Gente, então hoje foi mais um episódio, o episódio 10 aqui do Donicast Alta Consistência. Hoje tive a honra e o prazer de conhecer um pouco da história do Fernando. Tenho certeza que tem muito mais coisas para contar, mas em uma hora e pouquinho que nós ficamos aqui, é pouco tempo. Ele deixou aqui suas redes sociais, né, para entrar em contato. Esse projeto do Incompany, onde ele pode atender qualquer local, não só na região dele, de Sumaré, mas também São Paulo, Valinhos, Vinhedo, enfim, toda aquela região. Isso é fundamental, isso engaja de fato o time da empresa, isso valoriza muito a empresa com relação a isso. O funcionário, ele vê isso, o colaborador, ele vê isso de uma outra maneira e, de fato, ele vai fundamentar o engajamento. E nesse episódio 10, onde nós falamos de espiritualidade, saúde, empreendedorismo, de novo, um garoto de 10 anos, de uma vida que ele poderia simplesmente ficar nela, mas resolveu mudar a direção, o seu destino, construiu aí uma família, construiu empresa, construiu ele próprio primeiro, obviamente. Primeiro você se constrói para depois construir outras partes. E fiquei muito feliz de estar aqui, agradeço, né, a audiência por tudo isso. E vamos para o próximo episódio, que é o episódio 10. 10. Gente, então, muito obrigado. Mais um episódio aqui do Donicast Alta Consistência. Hoje foi um papo muito bacana, aqui com o meu diretor Rony, com a Thalita, esposa aqui do esposa aqui do Fernando. Então, Rony, até o próximo episódio. Vamos embora.